Contagem regressiva para entrar em campo dos times. Contagem regressiva para o mosaico. Botafogo que inclusive tem respeitado os critérios que a Conmebol estabelece para os mosaicos. Tem multou o Fortaleza, multou o São Paulo. O Botafogo foi uma multinha em comparação com as outras. Mas o Botafogo tem respeitado os critérios. A galera que produz os mosaicos conseguiu arrecadar R$80 mil para fazer tudo diferente hoje. E olha só como tá lindo. O Nilton Santos vivendo toda a expectativa de uma semifinal de Libertadores. Fogo neles! É o mosaico com a estrela solitária reluzente ao lado da palavra fogo no anel superior. Lindo demais! Uma atmosfera que a Libertadores traz. Quartas de Libertadores da Globo. Então, embarque nessa e vem com a gente! A Globo embarca você nessa viagem de pura emoção. Libertadores 2024. Botafogo e Peñarol começam hoje a disputa de uma vaga na grande decisão do próximo dia 30. E nós vamos juntos, embalados por esse esporte que é o mais especial, o maior esporte do planeta. O Engenhão para sempre. Fogo neles. É o grande mosaico feito pela torcida do Glorioso. Jogadores estão se cumprimentando. O Peñarol hoje todo de amarelo, né? Tem sido assim nos jogos onde a camisa listrada do Peñarol, embora a gente tenha aí quase que num degradê as listas do uniforme tão tradicional em amarelo e preto. Aliás, a camisa do Peñarol é uma inspiração para uma escola de samba do Rio de Janeiro, a escola de São Clemente, a escola de Botafogo. Eu explico já por que foi. Botafogo tem John, o goleiro número 12, Vitinho 22, Bastos 15, Alexander Barbosa 20, Alex Telles número 13, Marlon Freitas 17, Gregory 26, Luiz Henrique, Thiago Almada com a 18 na Libertadores, Brasileirão é com a 23, né? Savarino com a 10, Igor Jesus número 99, jogadores distribuídos no campo de jogo desta forma. Este o time do Botafogo para buscar um lugar na final inédita para a história do Glorioso. A arbitragem desta noite é toda colombiana. Andrés Rojas com Alexander Guzmán e o Richard Ortiz e ainda o Bismarques Santiago como quarto árbitro. A arbitragem de vídeo, que está ali à direita do seu televisor, comandada pelo Yadir Acunha, com o John Perdomo, o Hernan Maidana como seus auxiliares diretos e o observador, o Hernan Maidana, que é argentino. É o único que não é colombiano. E a torcida do Botafogo aumenta o volume e deixa o Nilton ainda mais especial. Os capitães estão aí, o Marlon Freitas e o Oliveira. Lateral esquerdo do Peñarol. O Peñarol praticamente utilizou o mesmo time ao longo de toda essa Libertadores da América, com poucas alterações. É um jeitão rígido de ser do Diego Aguirre, que é o técnico do Peñarol. Aí mais uma vez a imagem do Oliveira com o Marlon, o experiente Oliveira. Aí você tem a imagem lá do alto do Nilton Santos, completamente lotado, a torcida do Peñarol lá atrás do gol. E o Peñarol então tem Aguirre, o goleiro 29, Milans número 20, Mendes 23, Rodrigues 4 e Oliveira número 15. Aí nós temos o Damian Garcia, número 14. Com ele, o Pérez, que entra no lugar do Cabreira, e o Darias, número 13. Silveira, número 11. Léo Fernandes, número 8.
e o Baez, 28 na ponta esquerda. O time pode ser assim, né? Na verdade, o Diego Aguirre nunca escalou o time num 4-3-3. Diego Aguirre, que é o técnico do Peñarol. Diego Aguirre jogou no Brasil, jogou no São Paulo, dirigiu o São Paulo, foi técnico do Internacional, foi campeão gaúcho, foi semifinalista da Libertadores, dirigindo o Internacional. E foi o autor do gol do título do Peñarol na última Libertadores conquistada pelo time uruguaio lá em 1987. Mas a São Clemente é o seguinte, a família que fundou a São Clemente queria as cores. E aí foram para um jogo no Maracanã, era um jogo que tinha o Peñarol. Se encantaram com as cores do Peñarol e por isso a belíssima São Clemente, que conta histórias tão lindas e faz parte do cotidiano da cidade do Rio de Janeiro. Luiz, e o curioso... Para corroborar tudo isso, ainda fica no bairro de Botafogo. O curioso é que o fundador era torcedor do Fluminense, né? O seu Ivo. E os filhos são todos botafoguenses, incluindo o Renatinho, que é o presidente da São Clemente, que tem um time de futebol de praia, né? Que joga com a camisa exatamente igual ao do Peñarol. Tudo pronto para começar o jogo aqui no Newton Santos. Andrés Rojas está aí, a time do Botafogo não para de cantar. Que essa atmosfera persista ao longo do jogo. É jogo duro, torcedor do Glorioso. É preciso apoio incondicional o tempo todo. O apoio é condição sine qua non para chegar à decisão da Copa Libertadores. Vai começar o jogo. Agora sim, tudo certo. Autoriza Andrés Rojas. Bola rolando, está valendo no Newton. Começa a semifinal da Conmebol Libertadores para Botafogo e Peñarol. Então se segure, se ajeita aí, vem com a gente. Libertadores contando suas histórias, consagrando heróis. E o slogan é muito bom, né? Rumo à glória eterna. Aí o domínio do Baez lá na ponta esquerda. Saiu jogando com o Léo. Ele protege, tenta a devolução buscando o Oliveira, o capitão do time. Aí tenta a arrancada pela ponta esquerda. Não conseguiu fazer o giro, acaba perdendo. Vitinho recupera para o Glorioso. Igor Jesus não tocou legal. A bola ficou com o Silveira. Do lado esquerdo de novo, quem domina, Oliveira, saiu jogando, Silveira, passe errado, boa antecipação do Gregory, aí sai jogando com o argentino, ele protege, faz o giro, Thiago Almada, bom de bola, fez gols aí na última data FIFA, bola lá para o Igor Jesus, chegou rasgando o Mendes, tirando dali, jogo nesse campo sintético do Botafogo, normalmente começa a 1000 por hora, o Botafogo imprime um ritmo que é muito diferente, é muito especial, e a falta agora cometida pelo Thiago Almada. Esse argentino de 23 anos, grande contratação, a maior contratação que o Botafogo realizou, 138 milhões de reais, ele tem apenas 23 anos, foi campeão mundial com a Argentina na Copa do Catar. Para você ouvir em casa, o canto da torcida do Glorioso. E embarcar com a gente nessa viagem de muita emoção. Corte do Barbosa, Savarino, mais atrás para o Marlon. Chutão lá para frente, quem vai chegando para fazer o corte é o Rodrigues. Subiu do lado de cá o Milans. Dividida, vai o Gregory, toca de cabeça, Igor. Chega de novo o Milans, camisa 20, lateral direito, Barbosa chega ali para fazer o desarme. Olha para o Marlon, virando o jogo aqui na esquerda para o Alex Telles. Trabalhando com o Almada, devolução para o Alex Telles. Que arrancada linda, ele tentou a jogada individual, foi para o chão. E o juiz está dizendo que não houve nada. Jogadores do Botafogo ficam indignados, o clima esquenta. Calma, rapaziada, não é hora, hein? Tomar cartão agora no começo do jogo pode comprometer tudo. O Alex Telles é muito experiente, jogador de seleção, de Copa do Mundo. Ele não se conformou, não foi com a arbitragem não, foi com a entrada que ele sofreu. Aí o Darius chega ali, dá uma tumultuada na situação. Andrés Rojas, o colombiano, tem o primeiro desafio aí para controlar a situação. A jogada é essa, o Darius chega na marcação, usa o braço, provavelmente o uso do braço causa irritação no Alex Telles para cima do Darius, que está jogando mesmo do lado direito. O Darius está no lugar do Cabreira, ele foi volante a competição inteira. E o juiz, aí o Diego Aguirre, ele sempre costuma dizer que futebol uruguaio é reativo, reativo no sentido técnico, tático do jogo, né? E agora uma enquadrada no Mendes, número 23, zagueiro. E no Alex Telles. E a nossa Sinecan? E a nossa Sinecan? Oh. Foi quase um clinch ali.
Não, clinch não chegou a tanto. Foi mais ou menos pesagem daquelas lutas que a gente acompanha aos sábados de noite na Globo. E vem pela direita, outra vez, o Milans. Tentou o cruzamento, Barbosa. Bola não saiu, hein? Saiu. Segundo bandeirinha saiu sim, então é escanteio. Luizão, para dar um pitaco. Esse clima não serve para o Botafogo, muito pelo contrário. O Botafogo precisa estar extremamente equilibrado, né, e paciente, porque esse é o estilo de jogo que os uruguaios gostam muito. O Botafogo não pode entrar nessa, tem que procurar única e exclusivamente jogar futebol. E a gente viu ali o Rodrigo Pérez, número 6, que é a única novidade do time por conta da contusão do Cabreira. Vai lá o Léo Fernandes, bola parada é sempre com o Canhotinho que jogou no Fluminense. Léo Fernandes para a bola, fez o levantamento, que bola perigosa. Vai subindo o Marlon, cortou da primeira vez. O chute vem cruzado, Barbosa tira dali. Rapaz, Penharol começou agredindo no jogo, agredindo no sentido do jogo, tá, gente? Físico também, né? Uma peitada. Aí sai jogando o goleiro Aguirre. Não é Aguirre não, tá? É Aguirre. Aguirre é o treinador. A bola vai passando e somando por dentro. Faz o domínio Darias. Aí vira o jogo do lado direito. Quem chega para fazer o domínio é o Milans. De novo no Darias. Agora ele fez uma invertida ali com o número 6, o Rodrigo Pérez. O levantamento ali para o Silveira. Silveira tenta fazer o domínio. Vira o jogo do lado esquerdo. Domina bem o Baez. De novo para o Silveira. Chega Vitinho. Roubada de bola foi boa. Provavelmente o Diego Aguirre. Diego Aguirre é um conhecedor do futebol brasileiro, ter jogado, ter trabalhado aqui, e sabe que tem que conter o ímpeto do Botafogo no início do jogo, porque o Botafogo no Nilton Santos, opção da grama sintética, etc e tal, costuma fazer uma pressão avassaladora. Penharol está tentando evitar esse sufoco do Botafogo no início, hein, Maestro Júnior? Mas colocando a bola no chão com muita movimentação, Luiz. Precisa uma atenção do Botafogo, principalmente na marcação do meio-campo. Nesse último momento, ficaram os 3 jogadores de frente, né? Luiz Henrique, Igor Jesus e Savarino, olhando o jogo com a bola já acima da linha da onde eles estavam. Mais uma vez, Silveira tentando ali o toque para trás, Barbosa chega tirando dali. Luiz Henrique, marcado pelo Medina. Aí por dentro quem chegou foi o Garcia, a bola caiu no Luiz Henrique. Aí domina, está em grande forma, sofre a falta, o juiz vai marcar. Reclamando ali da falta o Medina, o Botafogo já saiu rapidinho, não. O juiz quer que cobre de novo, para irritação do Marlon Freitas, como deu para perceber na imagem. Ontem o Atlético Mineiro despertou 3-0 no River Plate. Impressionante. 2 do Deivinho, do Daverson, 1 do Paulinho. Aliás, Paulinho que está ali na luta pela artilharia, né? O Júnior Santos tem 9 gols, contando a fase chamada de pré-libertadores. E o Paulinho, 7 gols, o Galo que entrou direto na fase de grupos. Chegando a 7 gols, impressionante os números do Paulinho. Mais uma vez o Botafogo sai jogando com o Marlon. É uma espécie de condutor do time nessas inversões. Boa bola na esquerda com o Alex Telles, tentou fazer o cruzamento, a bola bateu no Milans. Vai saindo no primeiro escanteio que favorece o Glorioso. O suficiente para mexer com a torcida, para trazer ainda mais o torcedor do Botafogo para dentro do jogo. Vai lá o Almada para fazer a cobrança. O angolano Bastos tem sido fundamental na bola pelo alto, mas o Botafogo tem quase que um time inteiro que vai muito bem na bola aérea. Esse inclusive o Barbosa. E aí o Vitinho sendo empurrado, o jogo fica brigado nesse começo. Luiz Henrique marcado em cima. Gregory também. A marcação em cima do Greg, do Rodrigo Pérez, ali o número 6. E aí, com direito a beijinho na bola e tudo, o Alex Telles vai para a cobrança. Nesses primeiros 7 minutos, Telles para a bola, fez o levantamento. Chegou para fazer o corte o Garcia. Aí a bola cai no peito do Fernandes, domina, vai jogar na direita. Ele distribui com uma facilidade, errou o passe, é verdade, mas ele enxergou uma possibilidade ali. Lateral já cobrado para o Botafogo, que sai jogando com o Gregory. Marlon, lá atrás para o Barbosa, Alexandre Barbosa, argentino de 29 anos. São contratações pontuais que o Botafogo foi fazendo para construir esse elenco que joga um futebol vistoso, bonito. Savarino vira o jogo na ponta direita, chamando o Vitinho. Vitinho dominou, tentou fazer o cruzamento bem para fazer o corte do Rodrigues. E a bola vai saindo no lateral para o Glorioso, lá na direita. Aí o goleiro Aguirre passando orientações, muito experiente. Ele passou pelo América Mineiro, mas só jogou 2 partidas. Savarino tocando ali atrás. A Almada limpou, bateu pro gol. A bola foi da direita do gol.
Enfim, o Botafogo deu uma controlada no ímpeto inicial do Peñarol, Ana Thaís Matos. Chegou, Luiz. Você viu que em 3 oportunidades o Botafogo conseguiu o passe longo na intermediária, né? 2 com o Marlon Freitas e agora essa última, que na sequência terminou com o ataque, que terminou no escanteio para o Botafogo. É o caminho. Tem dado espaço o Peñarol, porque tem subido, né? Tem tentado marcar o Botafogo no campo de ataque, tem deixado espaço para essa bola que é especial do Marlon Freitas. Totozinho de cabeça do Silveira. Foi lá o Baez, chegou bem o Vitinho e jogou a bola para a lateral. Luiz. Na pista de atletismo do Estádio Olímpico, Nilton Santos. Diga. Agora há pouco você falava sobre a preocupação do Aguirre com o Botafogo e com o gramado sintético. Assim que soube que o Botafogo seria o adversário, passou a treinar o Peñarol, em alguns momentos, num campo sintético anexo, que tem o Peñarol lá no Uruguai, tudo para tentar, de alguma forma, se acostumar a esse gramado artificial. Bruno Cortes acompanhando tudo do Peñarol. E o Carlos Gil trazendo as informações do Botafogo para você. O Diego Aguirre, né? Falei muito sobre ele, mas não lembrei a vocês que ele era um centroavante mesmo, o Diego Aguirre, né? Centroavante, que aliás voltou definitivamente à moda para o bem do futebol mundial, né? Centroavantes estão aí brilhando, fazendo gols em profusão. E os brasileiros também, hein? Alô, Vini Júnior! Alô, Rafinha! Os dois meteram 3 gols aí nos jogos da Liga dos Campeões no meio de semana. Bora na seleção também! Sai jogando mais uma vez o Savarino, ajeitando na direita para o Vitinho. Aí Marlon Freitas, Botafogo troca passes e vem para o ataque. Marlon tentou aquela bola longa que decidiu tantos e tantos jogos até aqui na temporada. E ela vai diretamente pela linha de fundo. O detalhe, o Gregory para você. Futebol na Globo, aqui é emoção. Santander Empresas. Quanto mais você usa, mais benefícios. Começa agora. E quando a bola parar de rolar, segue o jogo. Lucas Gutierrez e Paulo Nunes dando recado para você. Barbosa tocando de cabeça. Aí passamos nos primeiros 10 minutos, 0-0, Botafogo e Peñarol. Peñarol jogando a Libertadores pela 42ª vez. Joga praticamente todo ano a Libertadores. A Libertadores está na edição número 65. Aí o Peñarol conquistou 5 vezes o título, incluindo as 2 primeiras, em 1960 e 1961. Aí 66, 82, 87, no gol do Diego Aguirre, né? Segundo jogo contra o América de Cali, que foi 1-0 mesmo. E foi esse o último título do Peñarol, que chegou à final pela última vez, em 2011 contra o Santos. Perdeu o jogo do Pacaembu por 2-0. Danilo, hoje na Juventus da Itália, na seleção brasileira, e Neymar fizeram os gols do Santos. Luiz Henrique. Aí dominando ali pela meia direita. Encostou o Savarino. Chamou do lado direito o Marlon. Aí vem receber o Almada. O argentino Thiago Almada devolvendo para o Marlon. Tem liberdade para pensar o jogo. Igor Jesus se movimenta. Ele tentou o cruzamento de novo. Ele faz isso muito bem. Pela 2ª vez ele não acerta o passe. De qualquer forma, deu para perceber no aplauso do Arthur Jorge que a armação da jogada é aquela que o Botafogo tem treinado muito, né, Marcos? Foi um erro técnico, né, Luiz? Mas, quer dizer, a jogada já estava mais ou menos desenhada. Que é uma jogada que a gente sabe que acontece sempre com essas viradas de jogo do Marlon, com a entrada dos laterais, nos momentos exatamente que ele sai de um lado para o outro com essa bola para pegar com liberdade. Alex Telles chegando, tocando de cabeça. Almada, Gregory. Aí Barbosa, Peñarol deixou agora a marcação mais à frente, mas o Botafogo conseguiu sair jogando. Igor Jesus. Tentou para o Almada, a bola passou. Aí ficou com o Léo Fernandes. Canhotinho, Léo Fernandes dividida com o Luiz Henrique. O juiz para o jogo. Jogadores vão reclamar de cotovelo. O cartão amarelo está na mão do Andrés Rojas. Vai ser para o Luiz Henrique, que dividiu a jogada com o Léo Fernandes. Cartão amarelo para o Luiz Henrique. Está punido o jogador do Botafogo com cartão amarelo. O Botafogo tem 2 jogadores pendurados aqui pelas minhas contas. Importante dizer pelas minhas contas, porque hoje em dia as fontes às vezes trazem, não sei não, esse braço do Luiz Henrique. Ele salta, mas ele não movimenta o braço. Esse gesto que ele fez agora na imagem é o que ele fez Ele quando foi se saltou. proteger mais do que agredir o adversário. É isso, maestro. Concordo plenamente. E o Léo Fernandes ali está com a mão. Perdão, Luiz, é porque o Léo é baixinho, né? Quer dizer, quando o Luiz saltou, foi exatamente os braços que ele usou para se proteger, pega no rosto do Léo. E aí a gente tem de camisa azul clara o Diego Aguirre, o técnico do Peñarol, e o Léo está sendo atendido agora
pelo médico do Peñarol. Ele está com a mão no rosto. Está sendo atendido o camisa 8 do Peñarol. Luiz Henrique está ali, não se conforma com o cartão amarelo. E a gente está revendo a jogada, ó. Tem esse movimento do Luiz Henrique, mais uma vez para você. Quando ele salta, ele abaixa o braço ali no sentido mesmo de proteção. E acaba tocando no rosto do Léo. Um outro ângulo. E realmente o braço toca no rosto ali na cabeça do Léo, para resumir a ópera. Que evidentemente faz ali um teatrinho, né? Dá uma valorizada, né, Luiz? Dá aquela valorizada, incrementar um pouco mais o jogo. Exatamente. O tempo para eles a gente é felizão com o empate. Exatamente. Sabe como é que é? Só que o Botafogo tem como característica amassar no primeiro tempo, né? Então o Peñarol vai tentando tirar um pouco o ritmo de jogo do Botafogo, porque sabe que o time consegue se impor jogando em casa. Luiz. Oi. Só para te ajudar ali com aquela informação dos cartões, John e Alexander Barbosa, né? São os dois pendurados, já confirmado com o pessoal do Botafogo. É que a Libertadores tem aquela regra que vai zerando os cartões conforme as fases vão avançando. Às vezes dá uma confusão, mas são os dois, tá? O goleiro John e o zagueiro Barbosa. Ou seja, é preciso ter muito cuidado, afinal de contas, da semifinal para decisão, pelo menos é o que está escrito até aqui no regulamento. Mas pode ter aquele adendo, né? Os cartões não serão zerados. Então é preciso ter muito cuidado mesmo, tanto para o jogo da próxima quarta, como para uma possível final no dia 30 em Buenos Aires, é um sábado. Chegada do Vitinho, foi bem. Ficamos 2 minutos e 20 para o atendimento. E aí o Bahia está reclamando, faz um gesto ali de mamamia para o juiz do jogo. Mas ele marcou a falta exatamente do Bahia. Em cima do Vitinho, a falta aqui, o angolano Bastos se prepara para fazer a cobrança. As aventuras de José e Durval, a história de Chitãozinho e Chororó, segundo episódio, é amanhã, depois de Mania de Você. Aí Savarino, ficou caído ali o Luiz Henrique, reclamando com a arbitragem, a bola vai saindo, o bandeirinha está dizendo que é bola do Botafogo. A não ser que o juiz opte por marcar uma falta em cima do Garcia. Savarino foi lá, eles falam todo o mesmo idioma. E aí, meus amigos, a gente tem, eu não queria usar a palavra catimba, mas é ao longo dos anos aquela que melhor retrata esse tipo de posicionamento. De repente o cara tá sentindo mesmo e eu tô enganado, entendeu? Mas o Garcia chega, olha lá, não tem nada com o Garcia, entendeu? Aí o cara vai ganhar tempo. E é preciso ter controle de nervos. Eu acho até que contra os argentinos não é assim que a banda toca, mas contra os uruguaios é difícil, tem hora, maestro. Não tem dúvida, Luiz, mas teve uma pisada sem querer do Savarino, né? Léo Fernandes sai jogando do lado esquerdo, de novo com ele. Aí por dentro ele conseguiu fazer a jogada com o Silveira. Jogou na esquerda com o Oliveira. De novo com o Silveira, dá uma penteadinha na bola. Lado esquerdo, Léo Fernandes. E a bola vai saindo pela linha de fundo. É tiro de meta que favorece o Botafogo. Começa quente o jogo. Libertadores. Tem muito em jogo, meus amigos. É o Peñarol tentando voltar aos dias de glória. É o Botafogo voltando a ser a grande potência que sempre escreveu páginas absolutamente indiscutíveis na história do futebol brasileiro. E aí com o Barbosa, tenta a bola longa para o Igor. Com o peito ele chega para fazer o domínio. Toca do lado esquerdo para Alex Telles. Botafogo tentando chegar, criar aquela chance. A Almada chamando o Luiz Henrique. Para cima Luiz Henrique. Levou para a esquerda, faz o drible. Ficou marcado demais, conseguiu tocar atrás para o Gregory. Gregory para Marlon Freitas. Vitinho passando na velocidade, bola para o Vitinho. No fundo não alcança, a bola vai. Tiro de meta que favorece o time do Peñarol. Mas o espaço para a bola do Marlon Freitas está aparecendo, né? Para os passes de linha intermediária que ele tem como característica estão aparecendo. É uma questão de tempo também, de tranquilidade, o Botafogo entrar no jogo e acertar esse passe, porque o espaço tem acontecido. Agora, quando o Peñarol chega no ataque, Luiz, sempre ele coloca um jogador para tirar o Bastos um pouco da linha de defesa, para dificultar um pouco a saída de bola dos pés do zagueiro do Botafogo, que também é um ponto forte do time. Ou o Silveira ou o Léo aparece por ali, dificultando um pouco mais, atraindo a zaga do Botafogo. E Léo Fernandes do lado esquerdo, fez o cruzamento. O John estava na jogada, mas o Barbosa não quis saber, não. Aí sai jogando com o Bastos, passe errado do Bastos. Que bola perigosa, levantamento, toque de cabeça do camisa número 13, o Darius. Ainda bem que ele pegou de casquinha, mas foi uma chance incrível que o Peñarol teve nesse momento. Nessa bola errada, ó o Darius. Ele só resvala com o
Nem com o topete. Não chegou a tocar. A chance mais clara do jogo até aqui com o Peñarol. Que, repito, disputando a Libertadores pela 49ª vez. Quase todas. Barbosa faz a bola em longa para o Alex Telles. Vai saindo o goleiro Aguirre, está fora da área. O Alex Telles vai chegando. O Aguirre conseguiu fazer a parede. Aí vai cair, vai reclamar, vai gastar tempo. É assim mesmo. É do jogo. O Aguirre é o pendurado do lado do Peñarol. Apenas um, inclusive, né, Bruno? Só o goleiro, né? Isso. Os cartões que foram zerados para as quartas de final. Então, o Aguirre é o único pendurado por parte do time do Peñarol. E ele vai lá para a cobrança do tiro de meta. E os dois goleiros pendurados, Luiz, e no Botafogo está sem o Gatito Fernandes, que foi expulso contra o São Paulo, né? Que seria o reserva imediato do John. Então, o reserva hoje é o Raul. É o Gatito que voltou a ser titular da seleção paraguaia, inclusive. Aí o corte do Bastos. A bola vai chegando lá no Igor Jesus. Mendes chegou com tudo nas costas, fazendo a falta no Igor. E não adianta, a provocação só vai aumentar. Então é preciso ter controle emocional. Botar a bola no chão. Mais uma vez aí a chegada do Mendes. E o juiz marcando a falta. Vai jogando o Botafogo de novo. O Marlon. Vira o jogo na esquerda para Alex Telles. Tem uma pressão ali. O Darias, ele recomeçou lá atrás com o Bastos. O angolano entregando para o Marlon. Na direita é Vitinho quem se apresenta. Luiz Henrique sempre marcado, implacavelmente marcado. Oliveira está em cima dele ali, tem sempre um auxiliar. Bola tocada para o Almada. Aí vem o argentino. É talentoso o argentino. Almada virando para o Alex Telles. Alex Telles protegendo, jogando ali atrás para o Barbosa. O argentino toca para o angolano, que chama o Vitinho, que está de volta ao futebol do Brasil. Depois de jogar 3 temporadas na Inglaterra, no Burnley da Inglaterra. Luiz Henrique, boa bola para o Vitinho. Balançou o corpo, o Vitinho tentou levar para a direita, corta Rodrigues. Vitinho pressionou, ganhou, foi lá o Gregory para ficar com ela. Tocou no Luiz Henrique. Luiz Henrique domina no seu melhor estilo. Carregando com a canhotinha. Ajeitou, boa bola para o Almada. Almada leva para o pé direito, levanta na ponta direita para Vitinho. Subiu para fazer o corte. Num primeiro momento o Baez. A bola voltou, ficou no Savarino. Aí o venezuelano recuando para o Vitinho. Vitinho por dentro para o Barbosa. Todo mundo além do goleiro John. Para frente da linha intermediária aí do Peñarol. Bola para Savarino, pode bater de canhota. O zagueiro estava com os braços para trás, tá? Rodrigues, ele botou os braços para trás por precaução. O que não impede dele fazer um movimento que se chama, na linguagem da arbitragem, de alça de xícara. Bota a mão para trás, mas bota aquele cotovelo pro lado assim, sabe? Aí o juiz pode interpretar. E a gente vê de novo, ó. Vai botar a mão para trás e bate no peito dele. Escanteio lá na direita pro Botafogo. Se movimenta o Barbosa. Aí o Gregory marcado. O Botafogo tem ótimos cabeceadores. O Marlon Freitas também tá ali. Vamos ver o que vai fazer. O posicionamento do Gregory. Foi para a bola o Lecas Telles tocando para o Igor. Chegou batendo. A bola explodiu na marcação. E a jogada para fora. E vai cair o Darias. Vai ficar sentindo ali e ganhar mais um tempo. E quanto mais reclamar, ensina a história, é pior. Caiu, deixa o juiz tomar as providências. Tenha paciência. E o pior que, a essa altura, a cobrança do Telles e o Igor Jesus numa jogada ensaiada. Isso não é a primeira vez que acontece, não. Com o Botafogo. Com o Alex Telles, acho até que é a primeira, mas com o Botafogo. E aí tem esse encontrão aí. O Darias ficou caído ali. O Darias que estica um braço ali, botou em risco a situação com aquele braço. E o juiz agora vai falar com o goleiro, leva um tempão. Essa é uma outra iniciativa que eles tomam, às vezes, que só provocam irritação. Porque muita conversa não adianta. Mostra logo o cartão e ponto final. Você controla, punindo com o cartão. Aí, olha o tempo. Porque se tivesse dado o cartão, o cara não ficava ganhando esse tempo aí. Ele tem que ter paciência. Não adianta mostrar o reloginho, seu juiz. Não adianta mostrar o reloginho. Não adianta. O Andrés Rojas. Dá uma providência aí, pô. Aí o Aguirre jogando lá pro ataque. Subiu o Baço, sofrendo a falta do Baez. Ele já marcou a falta que favorece o Botafogo. O jogo vai ficando truncado. Peñarol vai impedindo. Com esse jeito catimbeiro de jogar que o Botafogo cria chances até aqui. Savarino. Foi desarmado, chegou rasgando em cima dele o Mendes. Mendes que era volante, transformado em zagueiro pelo técnico Diego Aguirre. E vem jogando muito.
virou ídolo da torcida do Peñarol, que tem as duas linhas de 4. Observe nessa imagem, ó. Os zagueiros, os 4 do meio e os 2 que sobram. O Léo Fernandes e o camisa 11, Silveira. Mais uma vez atrás, dominando o Gregory. Sai jogando o Botafogo, é jogo de paciência mesmo. Torcida precisa jogar com o time. É Libertadores. Na verdade, qualquer vantagem é enorme nessa disputa. Ou seja, se ganhar por 1-0 é uma senhora vantagem. Barbosa marcando o Léo. Olha em profundidade e vai marcar a falta lá atrás, né? Exatamente. Ele vai marcar a falta lá atrás, a segurada no Léo. É o que ele está marcando, a falta que favorece o Peñarol. Paulo Vieira viaja pelo Brasil, conhecendo as mais divertidas histórias. Avisa lá que eu vou. É hoje, logo depois do Segue o Jogo. Passamos de 23 minutos de bola rolando. A demora para a cobrança da falta. Aí você vê o técnico do Botafogo, o português Arthur Jorge. Chegou, botou ordem na casa. E o Botafogo, enfim, desde a saída do Luiz Castro, conseguindo viver um ambiente de tranquilidade com a sua comissão técnica. Aí a rasgada do Almada. Vai brigar o Savarino. O Savarino apareceu pouco no jogo, hein? Chama mais de Savarino. Baez domina pela ponta esquerda. Traz bem por dentro. Conseguiu tocar mais atrás. Vamos ver o domínio. Silveira. Jogada por dentro. John espalma pela linha de fundo no chute do camisa meia dúzia, Rodrigo Pérez. Peñarol chegando, jogada muito bem trabalhada. O Peñarol é um time muito arrumado, gente. E o Rodrigo Pérez se apresentando por dentro, hein, maestro? Luiz, precisa ter uma atenção muito grande, né? E não dar espaço para que aconteça uma tabela como essa. É uma tabela central. Precisa sair um pouco mais para diminuir esse espaço, para evitar exatamente uma tabela nesse lugar, principalmente ali, onde você tem a possibilidade de finalização. Vai lá o Léo Fernandes para a cobrança de escanteio. Tem o Milans aqui numa bola curtinha, mas está marcada a distância pelo Savarino. Rodrigues, Mendes, o próprio Pérez, o Silveira, bateu fechadinho. John estava esperto. Agora vai voltar com o Darias. Protegendo, virando o jogo do lado esquerdo. A marcação do Luiz Henrique. Vai fazer o cruzamento. Bota a bola longa na ponta direita para o Léo Fernandes. Alex Telles sobe, corta de cabeça. Entregando para o Gregory. Ele protege. É o Igor Jesus. Sofreu a falta. É falta sobre ele. Mais uma. O jogo é truncado, o jogo é amarrado. É jogo de paciência, senhoras e senhores. Thiago Almada vira o jogo lá na direita, chamando o Bastos. Aí tem uma certa liberdade o angolano. O Luiz Henrique já pede. Vitinho fica mais adiantado, rente à linha lateral. Aí o Luiz Henrique. Savarino se movimenta. Fica cercado pelo time do Peñarol. É um comprometimento tático do Peñarol muito claro. E foi assim a Libertadores inteira. Bastos para o Igor Jesus. Juiz está fazendo aquele gesto que não. O Igor fica reclamando e ele marca o tiro de meta. Futebol na Globo, aqui é emoção. Claro, quem tem Claro tem tudo com mais economia. Sem a menor pressa, vai lá o goleiro Aguirre para fazer a cobrança do tiro de meta a favor do Peñarol. Chutão lá para o ataque, vamos ver o Bastos, ele e o Silveira. A bola fica mais atrás, Garcia. Vira o jogo do lado esquerdo para o Baez. Chamando o capitão Oliveira. Deixa a bola passar e Rodrigues. Entra o levantamento da ponta esquerda, a bola passa, Léo Fernandes, canhotinho, fica com ela, marcado pelo Vitinho. Vitinho consegue fazer o bloqueio no primeiro instante, volta no Fernandes, espirra, Marlon Freitas recupera para o Botafogo, na saída não foi legal. E o Peñarol vai jogando mais no campo de ataque, surpreendentemente. Esse time foi sempre muito mais reativo do que está sendo hoje. Muito mais, né? Se esperava que ele fosse esperar mais o Botafogo, nada disso. Subiu, foi marcar lá no campo de ataque para dificultar a saída de bola, a troca de passe, que também é um ponto forte do Botafogo. Agora tem outro ponto, Luiz, que é interessante. Tem uma marcação dobrada em cima do Luiz Henrique, né? O Oliveira sai para fazer o primeiro combate e já entra automaticamente o jogador nas costas para ele não ter espaço para trabalhar. Então tem sempre tá sempre encaixado entre dois jogadores, o Luiz Henrique. Então, ainda tem mais uma coisa, Ana. O Savarino hoje está jogando muito mais pela direita, né? Então fica sem o apoio aqui pelo lado esquerdo para o Alex Telles subir. E aí o Luiz Henrique vai ter que resolver no talento, garoto. Luiz Henrique tome cruzamento. Subiu para fazer o corte do Rodrigues. Olha a volta, Luiz Henrique. Léo Fernandes.
Tocou atrás, brigou o Marlon. E o Oliveira dá um chutão, mas o Barbosa já aparou a jogada para o Gregory. Vira o jogo do lado esquerdo. Thiago Almada. Almada dominando, virando o jogo do lado direito. Luiz Henrique domina. Vitinho a opção. Temos apenas uma dupla. Normalmente o Botafogo trabalha com 3 de cada lado, fazendo um revezamento. Aí o Vitinho, boa bola. Savarino tentou cruzamento para o Igor. A bola passa na cara do gol. E sai jogando aqui do lado direito. Aí o domínio do camisa 13, o Darius, que sofre a falta. O Almada está dizendo que não, coisa e tal, mas o juiz já marcou a falta que favorece o Peñarol. Aí no detalhe, o Almada, ele fala alguma coisa ali com o Darius. Sei não se ele tocou no Darius, viu? Nessa imagem aí não fica claro o toque dele no Luiz, Darius, não. Eu vou dar uma cornetada no juiz, porque ele também enrola para marcar a falta. Ele marca a falta, aí ele volta, aponta onde tem que parar a bola, aí depois ele corre para o meio campo, aí ele autoriza a cobrança de falta, e aí vão passando os segundos também, né? Ele vai tentando diminuir o ritmo dos jogadores, mas ele também atrasa as cobranças de falta. Barbosa chega tocando bem. Ele de novo. Mas o Peñarol está bem no campo de ataque. Luiz Henrique dividido, a gente entendeu que não houve nada nessa bola aí. Já se levantou o Oliveira, que estava lá simulando com uma mão no rosto. Vamos ver o Thiago Almada, bola quica. Vai o argentino, arrumou o lateral que favorece o Botafogo. E aí o Darius vai ganhar tempo. Olha, eu te convido a não se irritar, você que está em casa, com esse tipo de catimba aí. Quando saiu o gol do Botafogo, aí a situação vai mudar um pouquinho. Luiz, o torcedor em casa pode até se irritar. Os jogadores é que não podem se irritar, né? Tem que manter o equilíbrio e a paciência, porque já sabiam que ia encontrar exatamente um clima como esse. Savarino, estou refazendo, maestro. Você em casa tem a liberdade de fazer, escolher o sentimento que quiser. O importante é que você venha com a gente e mergulhe nessa Libertadores, nesse Botafogo e Peñarol semifinal, meus amigos. Quarta que vem, o jogo que define quem vai para a grande final no dia 30 de novembro. Barbosa, passe errado, chegou bem o Mendes para cortar, a bola voltou no Marlon. De cabeça de novo para o Barbosa. Chamando o Gregory, ele vem sempre entre os dois zagueiros para começar as jogadas do Botafogo. Entregou para Savarino. Savarino protegendo, Luiz Henrique muito marcado. Ele conseguiu tocar, boa bola na direita. Vitinho tentou o corte, levou para a perna esquerda, levantamento. Alex Telles vai chegando Alex Telles. Vai tentar evitar a saída pelo fundo. Arrumou, foi ao lateral para o Peñarol. Pelo menos evita que seja tiro de meta, né? Que aí o goleiro vai levar aquele tempão. E eles vão levar um tempão também para cobrar o lateral. Não se preocupe. Gente, essa semana é uma semana de Brasileirão no sábado, por conta do segundo turno das eleições municipais em várias cidades do Brasil. Então, sábado nós teremos Palmeiras e Fortaleza. Everaldo Max vai dar o recado com a Ana Thaís, com o Caio Ribeiro. Teremos Flamengo e Juventude com o Guga Villani, o Júnior, o Roger. E ainda teremos Grêmio e Atlético Goianiense, 4h30 da tarde do próximo sábado. E agora é a vez do Milans chegar ali reclamando. Você vê o Silveira, a entrada dele no Almada, jogadores reclamando. O Gregory, o juiz marcou a falta que favorece o Botafogo. Aos 31 minutos. Hora boa de sair o gol, hein? Vai lá o Almada para fazer a cobrança. Ali você viu o capitão Oliveira e o Gregory do Botafogo. Chegou o Darius na marcação. E o Alexander Barbosa vai lá. O argentino. Marcado em cima pelo uruguaio. Ambos com caras de bravos. Thiago Almada vai para a cobrança. Momento importante na bola parada. O Luiz Henrique está na direção da primeira trave. O Savarino fica na sobra, à altura da meia-lua. A marcação é implacável. E uma demora, uma eternidade desse juiz aí para autorizar a cobrança de falta. Olha lá, vai gastar tempo, né, seu juiz? Sinceramente, engana quem? Você, seu Andrés Rojas. Almada, olha a chance aí. O goleiro saiu, a bola voltou por dentro. Silveira tira de lá. E o juiz agora está parando o jogo. O Silveira se chocou com o goleiro. Jogadores do Botafogo vão reclamar e vamos ter mais uns minutinhos aí de jogo parado. Olha, sinceramente, né? Um juiz que tolera isso que a gente está tendo aqui é um juiz que está aquém desse nível que nós estamos, uma semifinal de Libertadores, né? O choque foi primeiro do goleiro, na saída. Depois o Silveira. O Silveira é o outro que está caído, ó. Ele se choca com o camisa número 14, que é o Garcia. Veja lá. A imagem da Cinecam para você. A saída, o choque do goleiro no Garcia. E depois, mais ali à frente, o Silveira também se choca. E os dois ficam caídos.
e estão sendo atendidos. É mais um tempão de jogo parado, até porque um dos caídos é o goleiro. E aí tem que esperar. Só o jogador de linha, ele sai de maca e o jogo recomeça. 32 minutos. Vamos nessa com os uruguaios deixando o relógio correr sem bola rolando. Normal, Luiz. A falta foi muito bem batida. Faltou um pouquinho somente para o Luiz Henrique dar aquele desvio que daria a possibilidade, inclusive, de a bola entrar. Luiz, aproveitar essa catimba aqui dos uruguaios agora para contar uma curiosidade do fim de semana do Aguirre. Depois do jogo do Campeonato Uruguaio, numa entrevista coletiva, um jornalista uruguaio fez a pergunta para ele que foi a seguinte: agora enfrentar o Mike Tyson, fazendo uma alusão ao poder desse time do Botafogo. E ele diz o seguinte: é sim, o Botafogo é o Tyson, mas nós somos o Muhammad Ali. Então se é Muhammad Ali contra Tyson, é briga boa, né? Então, dois dos maiores lutadores de boxe, pugilistas de todos os tempos, né? O multicampeão Muhammad Ali, inclusive campeão olímpico, perdeu a medalha porque se recusou a lutar na guerra do Vietnã, o que fez muito bem, mas depois recuperou. E já nos deixou acometido pelo mal de Parkinson, inclusive. E o Mike Tyson segue aí fazendo umas lutinhas de vez em quando e levantando uma graninha. Gosta do envelopinho, o Mike Tyson. Tá muito certo. E o Aguirre agora, deu pra gente falar do Tyson, só faltou a gente falar do Holyfield, entre outros, porque o jogo tá parado. O juizão tá demais, hein, Luiz Roberto? Hã? O juiz tá contribuindo demais com a cera dos uruguaios. Não, é impressionante, Ana Thaís. Aí vai chegando lá. Mais 2 minutos e meio de paralisação para atendimento, né? A gente teria que ter uns, por enquanto, de 7 a 8 minutos de acréscimos no primeiro tempo. Mas a arbitragem sul-americana raramente faz um acréscimo desse tamanho. Aí o Darius está ali agora, fez ponderações, dá pro bandeirinha. Darius que vem fazendo uma grande Libertadores, sempre como volante. Aí o Pérez entrou no time, porque o Cabreira, machucado, não está atuando. E o Darius está jogando ali do lado direito. Recuperação do Almada. Aí o argentino, enroscado ali, mas ele conseguiu uma solução com o Barbosa. Vamos ver o Igor Jesus, marcado pelo Mendes. Aí o Igor chega dominando. Mendes pressiona. Igor Jesus. E agora o Mendes vai ficar caído mais um tempão. E os jogadores vão cercar o juiz. Tem cartão para o Pérez por reclamação excessiva. E agora para o Igor Jesus. Uma arbitragem muito distante do alto nível que nós estamos vivendo. Então, camisa 6, Rodrigo Pérez e Igor Jesus, os punidos neste momento. E é mais uma vez o jogo parado. Tudo que o Peñarol está querendo hoje aqui no Newton Santos. O Igor Jesus utiliza de forma inadequada o cotovelo ali. E como o cotovelo toca na cabeça, é a orientação atual. A gente está retratando a regra, tá? Toque de braço na cabeça do adversário é para ser punido com cartão amarelo. Se você concorda ou não com a regra, vai uma outra discussão. Importante para o Peñarol é que o jogo está parado. A bola não está rolando. E o atendimento segue. Naquela demora, naquela morosidade. E é isso. A torcida do Botafogo aqui no estádio tem que entender a situação e entrar de vez no jogo, num apoio ao time. Olha, quinta-feira, amanhã, 3 da tarde, nós teremos o sorteio dos mandos de campo da finalíssima da Copa do Brasil entre Atlético Mineiro e Flamengo. Os jogos serão nos domingos, dias 3 e 10 de novembro. Então amanhã, 3 da tarde, lá na sede da CBF, saberemos onde será o primeiro jogo e qual estádio, qual cidade vai receber a finalíssima da Copa do Brasil 2024. E o Arthur Jorge, que até agora estava se segurando um pouco, reclamou bastante. Não só ele, vários reservas vieram aqui. E agora ele está cobrando do auxiliar e do quarto árbitro que fiquem de olho no relógio, né? Caro Gil, vamos ver o período de acréscimo. E olha, o Mendes fez a cobrança, a bola passou na frente do gol e vai saindo, tiro de meta, e o John tem pressa para repor a bola em jogo. Tá jogando com o Barbosa. Vira o jogo aqui na esquerda, chamando Alex Telles. Alex Telles dominando, protegendo. Assim que a bola parar de rolar, segue o jogo. Lucas Gutierrez e Paulo Nunes dando o recado na Globo. Aí John não se brinca. Sai jogando lá na direita com o Bastos. Marlon Freitas vem por dentro. Peñarol marca, digamos, um pouco mais alto nesse momento, mas com 4 caras, 2 mais afundados e esses 2 numa segunda linha. Não faz aquela pressão mesmo com 6, 7 dos times que exercem a pressão no alto, no campo de ataque, no campo defensivo do adversário de uma forma mais constante. Aí o Thiago Almada
protegendo ali na direita. E o jogo fica cadenciado. Marlon Freitas dominando, é jogo de paciência. Mais uma vez o Thiago Almada. Vitinho aberto na direita, Igor Jesus se movimenta. Almada trouxe bem por dentro, de pé direito, tentou para o Marlon. Voltou no Almada, ele fica com a posse de bola. Ajeita, boa bola, Gregory. Agora Luiz Henrique, é preciso do drible, do talento do Luiz Henrique agora. Trouxe para a perna esquerda, limpou, trabalhou de novo. Tentou o cruzamento, foi bloqueado na hora certa pelo Pérez. Bola volta no Gregory. Gregory tem o Savarino se aproximando, ele tocou no Marlon. Domina Marlon, devolve no Gregory. Gregory protege, adianta, boa bola, Luiz Henrique. Vamos ver o que ele vai fazer para cima do Baez. Limpou e fez o cruzamento para o Igor. Subiu para atrapalhar o Milans. A bola volta. A Almada vira o jogo na esquerda para Alex Telles. Alex Telles foi na jogada, tentou botar na frente. Chega a Darias. E a bola sai, é lateral para o Botafogo. Aí tem pressa o Alex Telles para fazer a cobrança. Telles fez 12 jogos pela seleção brasileira. Teve uma contusão séria na Copa do Mundo do Catar. Aí o Telles dominando, entregando mais atrás, a Almada errou o passe, recupera Léo Fernandes, mas o Botafogo já retoma a posse de bola. Marlon Freitas, Barbosa de novo, a torcida fica um tanto impaciente, mas é um jogo de paciência. Vamos ver o Vitinho, impedimento do Vitinho, marcado pela arbitragem, atendendo lá o aceno do assistente número 2, o Richard Ortiz, que você vê aí na sua tela. Ô Luiz, quando o Peñarol vai voltando à marcação, ele forma uma linha de 5 que rapidamente vira uma linha de 6, né? Então fica praticamente sem espaço para os atacantes do Botafogo trabalhar. Vai ter que, um tem que sair da área, voltar a fazer um pivô, movimentar um pouco essa linha de defesa, porque senão ficam todos estáticos entre a marcação dessa linha de 6 e sem movimentação na entrada da área. Tanto que a gente viu o Marlon Freitas aparecendo ali na entrada da área para tentar fazer com que essa linha de defesa se movimente um pouco mais. E Savarino de calcanhar para Igor Jesus, que ajeita pro Luiz Henrique. Ele vai para cima da marcação. Agora Luiz Henrique driblou Oliveira. Mais um, tirou para dançar. Cruzamento, a bola bate no Oliveira e vai pela linha de fundo. É escanteio que favorece o Botafogo. Luiz Henrique está entrando no jogo, Luiz. Com essa bola que ele pega mano a mano, é uma ótima opção que o Botafogo tem. Escanteio para o Glorioso, que vai buscando o primeiro gol. Toda a expectativa agora para a cobrança do escanteio do Savarino. Uma inversão agora, no outro escanteio foi o Telles, que bate de canhota. Savarino bate de direita. E o seu juiz pedindo calma. Eu não quero jogo. Só falta ele gritar no alto-falante. Lá vem cobrança de escanteio na direita. Savarino vai para a bola. Igor Jesus vem na marca do pênalti. Subiu, conseguiu tocar de cabeça. Mas a bola foi sobre o gol. Apenas tiro de meta que favorece o Peñarol. Já passamos de 40, gente. É jogo de paciência mesmo. Apenas 2 jogos na Libertadores entre eles, fase de grupos lá de 1973, portanto há 51 anos. O sistema era diferente, né? As semifinais, elas eram disputadas por grupos, e o Botafogo venceu por 4-1 no Rio. Olha os autores dos gols: Roberto Miranda, campeão mundial em 1970, Ferretti, Fischer e Jairzinho. O grande Jair, o furacão da Copa de 70, fez de falta nesse dia. E o outro jogo foi em Montevidéu, 2-2. Gente, nesse tiro de meta, 27, 28, 27 segundos. Impressionante o antijogo absolutamente tolerado pelo Andrés Rojas, que é o juiz da partida. Lá na esquerda, lateral para o Peñarol. Não tem pressa o Baez para fazer a cobrança. Você está vendo a demora aí, né? Fez que ia cobrar, aí deu a entender que ia cobrar, sim. Oliveira não estava posicionado, aí só depois o Oliveira caminhou lá. E lá se vão mais 30 segundos. É impedido o Silveira. Teve um toque antes da bola chegar nele lá. Impedimento no ataque do Peñarol. O Botafogo vem de 12 jogos de invencibilidade. Nas últimas 12 partidas, 6 vitórias, 6 empates. A última derrota foi para o Juventude no Brasileirão, lá no dia 11 de agosto. O Botafogo que lidera o Brasileirão com um ponto de vantagem sobre o Palmeiras. 60-59 e joga no fim de semana, no sábado, contra o Bragantino, lá em Bragança Paulista. Aí está jogando pela direita o Milans. Igor Jesus dá uma pressão no Milans. Ele cede o lateral para o Botafogo. Aí o Igor, protegendo. Marcado por 1, 2, 3, 4. Desarmado, sai jogando. Aí o Léo domina, tenta fazer o giro. E aí, inteligentemente, chutou contra o corpo do Gregory e arrumou o lateral que favorece o Peñarol. Está aí o Léo Fernandes, que pelo Fluminense fez apenas 20 partidas de 1 gol. Aliás, um chutaço no jogo no Maracanã, né?
Jogou no futebol chileno, jogou no futebol mexicano, onde estava antes de ser contratado pelo Fluminense. Estava lá no Tigres do México e jogou antes no Toluca também, outro time mexicano. Alex Telles tocando aí de cabeça. Bastos. Aí vai sair jogando pro Botafogo. 43 do primeiro tempo. É Libertadores, é jogo duro, é jogo tenso. Marlon Freitas. E aí ele serve ao Vitinho. Vitinho vai para cima da marcação do Oliveira. Aí o Vitinho trouxe por dentro. Marlon, o domínio não foi legal. A torcida fica impaciente com alguns erros que o time vai cometendo. E o juiz está marcando falta do Alexander Barbosa. Em cima do Léo Fernandes, a falta favorece o Peñarol. Mais uma vez aí no detalhe, o Diego Aguirre, 59 anos. Tem uma certa afinidade com o Brasil, tanto como jogador, como também treinando times brasileiros. Fala, maestro. Não, é que ele posicionou agora, o Arthur Jorge posicionou um pouco o Savarino para esse lado esquerdo aqui, né? Que o Botafogo normalmente faz, né? Com Alex Telles, né? O Gregory, muitas vezes até o Marlon. Aquele triângulo ali pelo lado esquerdo, como faz também pelo lado direito com o Vitinho, Luiz Henrique, um dos homens de meio campo. Precisa fazer isso, precisa abrir um pouco essa defesa do Peñarol e ainda mais abrir no sentido de deixar, por exemplo, Luiz Henrique agora que está só, vai pegar essa bola e vai partir no mano a mano. Então é isso, Luiz Henrique, vai para cima do Oliveira. Aí Luiz Henrique, limpou o Oliveira, pode bater pro gol, mais um drible. Luiz Henrique pegou embaixo demais, a bola subiu. Ele não se conforma, mas é um lance característico dele. Ele tem que fazer isso mesmo, o João Maestro não estava pedindo. Imediatamente o menino atendeu. Vamos ver se essa bola subiu um pouquinho mesmo, vamos ver como é que foi, ó, nessa imagem. Mais um drible. Ah, quando ele deu o segundo drible, ele teve que tirar um pouquinho ela do chão. Aí ela ficou quicando, pegou muito embaixo, quase no tornozelo. Nem sempre o tapetinho ajuda. Porque aí ele botou mesmo força na bola de velocidade, né? Aí ela ficou quicando mais tempo do que se fosse numa grama natural, por exemplo. Alex Telles. Vai chegando o Barbosa. No novo do lado direito com o Darius. 4 minutos. 4 minutos é quase uma piada de péssimo gosto. Obrigada por nada, né? Parabéns pelo mínimo. 4 minutos ele tá de brincadeira. Tá de brincadeira. 2 paralisações de atendimento médico. 5 minutos. Só nessas 2. Marlon Freitas. Aí Thiago Almada. Bastos. Estamos já no período de acréscimos aqui no Newton Santos, completamente lotado. Vitinho tenta adiantar a bola para Savarino. Savarino domina. Luiz Henrique ficou aberto. Savarino tenta virar o jogo para o Almada. Aí os dois baixinhos habilidosos. Almada para Savarino. Luiz Henrique recebeu. Luiz Henrique levou para a perna esquerda. Agora caprichou, bateu, espalma Aguirre. A bola volta Luiz Henrique. Precisa demais do Luiz Henrique, o glorioso hoje. Precisa do improviso, do drible, do talento. E aí o Bastos, ajeitando na direita para Gregory. Gregory tem o Vitinho, tem o Savarino. Joga no Savarino, devolve no Gregory. O Marlon Freitas aponta para ele tocar mais atrás, aí no Bastos. Aí o angolano vira o jogo para Alexander Barbosa. Do argentino para o colega dele, argentino, Almada. Almada dominou, tentou enganar a jogada, vai para o lance, Luiz Henrique, devolução para o Almada, vai voltar no Telles. Telles ajeita, Marlon, dominou, pé direito, jogou sobre o gol. Mas foram 3 finalizações seguidas nos últimos 3, 4 minutos, maestro. Com acerto de passe e uma boa movimentação, né? E a paciência para poder aparecer a jogada para finalizar. E agora veio fazer até o pivô, Luiz Henrique, né? Precisa desse jogador, precisa dessa movimentação para mexer um pouco essa linha de defesa do Peñarol. E também a entrada da área. A gente viu que quando o Luiz Henrique trouxe para dentro para finalizar, ele encontrou espaço para finalização, porque o Peñarol afunda todo mundo para dentro da área. Então tem espaço para finalizar na entrada, ali perto do círculo da entrada da área. Ana Thaís Matos e Maestro Júnior. E Maestro Júnior, comentaristas Globo, aqui no Newton. Semifinal de Libertadores, quarta que vem. O jogo vai ser lá em Montevidéu, na casa do Peñarol. Estádio chamado Campeão do Século. É um bonito de estádio, né? Bola dominada ali com o Gregory. Almada, marcação implacável. Almada vai virar o jogo, conseguiu tocar. Luiz Henrique tocou num pé no outro, escapou do controle. E aí o Gregory, bom, aí sabe o que vai acontecer, né? O Léo Fernandes já está caído, reclama, o juiz para o jogo e marca a falta. O que aconteceu a favor do Peñarol? O Oliveira também caiu porque está dizendo que foi atingido pelo Luiz Henrique, quando o Luiz Henrique perdeu a bola.
o lance do Gregory. Enfim, sei lá, viu? Ele passa a ponta da chuteira na canela. O Arthur ficou desesperado, né? Reclamando com a arbitragem. Tira a caneleira do Léo Fernandes, que acho que é a caneleira, a amarelinha que tá caída lá. Aliás, ficou caída lá. Mas a falta foi em cima, Luiz, não foi embaixo. Né? Embaixo achei mesmo que não seria em cima, o juiz marcou a falta. É hora que tem que evitar esse tipo de falta, né? Para que o jogo não fique parado, para você não dar a chance do adversário, ainda mais um time uruguai, se recompor. Olha aí, olha defensivo, olha defensivamente como está o time. Olha o comprometimento, olha como ele joga num campo curtinho. Agora Thiago Almada, aí vem o argentino. Savarino passa, ele toca no Marlon. Alex Telles aberto, pedindo do lado esquerdo. Igor Jesus infiltrado. Ele chamou na direita o Gregory. Gregory tem Vitinho, já trabalha. Vitinho rola mais atrás para Savarino. Marlon Freitas. De novo na direita com o Vitinho. Aí o Marlon, Luiz Henrique. Já antes da hora? Bom, ele apitou fim de papo, pelo que eu entendi, né? Alguns segundos. O Botafogo estava com a posse de bola. E aí os uruguaios vão reclamar. O clima dá uma sensação de que iria ficar mais tenso, mas não ficou não. Então é o seguinte, meus amigos, o show do intervalo está no ar. Já já a Renata Silveira vai chegar trazendo atrações do nosso show do intervalo para você. Também teremos os nossos repórteres, os nossos comentaristas analisando esse primeiro tempo de jogo muito catimbado pelo Peñarol. 0 para o Botafogo, 0 também para o Peñarol. Nós voltamos já. Futebol na Globo, aqui é emoção. Mas há uma certa irritação, como o Carlos Gil mostrou, por parte da torcida com a arbitragem e talvez com a pouca criatividade do time. Mas eu vou rodar os melhores momentos e vocês explicam os motivos para isso tudo. No ar, os melhores momentos. Luiz, o Peñarol mudou o sistema de marcação, né? Levou quase um time inteiro para o campo de ataque para dificultar a saída de bola, as transições do Botafogo e surtiu efeito, porque conseguiu, né, recuperar alguma bola ali, levar alguma dificuldade e dificultou a transição, a ofensiva do Botafogo, que pouco chegou depois que o Luiz Henrique entrou no jogo, né, Maestro? Até terminou melhor o primeiro tempo, mas foi um jogo longe ainda das condições do Botafogo. A gente esperava muito mais. Eu acho que algumas modificações. O Savarino jogou muito pelo lado direito. Ele indo para o lado direito, ele leva um marcador que não permite que o Luiz Henrique possa fazer jogadas como essa daí, individual, né? Quando ele passou aqui um pouco para o lado esquerdo, essas jogadas começaram a acontecer. Não adianta entrar no jogo do Peñarol. Precisa jogar com inteligência, com cabeça. A parte mental é importantíssima, porque somente assim, com paciência, roda a bola, faz a bola girar para que você tenha a possibilidade em algum momento para poder finalizar. Eu ficaria horas falando da arbitragem também. Não que ele tenha cometido nenhum erro, mas ele facilitou a cera do Peñarol também, né? Ele picou o jogo mesmo, né? Ele demorava, marcava falta, voltava, atrasou bastante o jogo também, o árbitro. E o jogo ficou parado uns 8 minutos, ele deu 4 de acréscimos. Embora os acréscimos nunca correspondem ao ritmo do jogo, é diferente, né? Você ia falar mais alguma coisa ou não, Márcio? Não, Luiz, é só a respeito da arbitragem. A arbitragem sul-americana, exceto o Brasil, é completamente diferente. Aqui a gente não tem nenhum problema de dar 7, 8 minutos, né? Já em jogo sul-americana, no máximo 5 minutos. É mesmo, é isso aí. Vai começar o segundo tempo. Então vamos lá. Agora ficou do jeito que eu sonhava. O juiz não tá. Então vamos jogar sem ele, senhoras e senhores. Até isso agora, hein? Cadê a arbitragem? Ai, meu Deus do céu. Acontece cada uma nessa Conmebol que eu vou falar pra você. A gente falou pouco dele, né, o Luiz? Ele queria um pouco mais de... parecer um pouco mais a transmissão. Então vamos de Bruninho. Olha o Bruninho aí. Vamos lá. Meu Deus do céu. Ó, Luiz, o Botafogo, ao contrário do juiz, já está em campo. Aliás, o juiz está chegando agora e veio sem alterações, está o mesmo time. Peñarol também sem mudança. Diga, Bruno Couto, desculpa. Sem mudança também. Ai, minha nossa, eles demoram. Aí, agora eles estão de volta. Então interrompemos Bruno Márcio com todo respeito. Bruno Márcio fez 3 shows aqui no estádio Newton Santos. Vai começar o segundo tempo. Bom, boa sorte, senhor Andrés Rojas. Que a arbitragem possa ser mais compatível com o tamanho do evento que o colombiano está tendo a incumbência de conduzir. Vai começar o segundo tempo aqui no Newton.
quarta que vem, lá no campeão do século. Aliás, campeões do século, né? Não, campeão. Minha nossa, vamos lá. Dá para começar, não? Arredom primeiro, cronômetro, segundo também. Autoriza Andrés Rojas. Bola rolando, está valendo. Começa o segundo tempo no Newton Santos. Meus amigos, é o caminho para a grande final da Conmebol Libertadores, dia 30 de novembro, um sábado à tarde, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, na Argentina. Aí o domínio do Savarino, segue ocupando também esse espaço do lado direito, aqui o Savarino, Marlon. Barbosa, chamando o Gregori. Savarino ficou mancando, ele sentiu algum problema. Luiz Henrique, marcado em cima pelo Oliveira. Fez o recuo para o Gregori, de novo no Marlon. A bola escapou, quase que o Silveira tomou dele. Recuando para o Bastos, angolano que esteve também nas eliminatórias africanas, jogando as 2 partidas da seleção de Angola na data FIFA. Luiz Henrique protege do lado direito. Oliveira pressiona, ele traz por dentro, entrega para o Marlon. Marlon vira o jogo lá para o Barbosa. Barbosa dominou do lado esquerdo, se movimenta Alex Telles, recebe lá na ponta esquerda, marcado pelo Darius em cima. Recuo para o Barbosa, agora Marlon. Conseguiu servir ao Savarino, clareou para o Savarino, vai bater para o gol, espalma o goleiro, bola voltando, Luiz Henrique está na grande área, aí Luiz Henrique é um lugar bom de driblar, garoto, limpou, mais um drible, tirou para dançar, Luiz Henrique fez o recuo, Savarino bateu prensado, chegou o Mendes para fazer o corte, e a bola vai ficar lá na ponta esquerda, o Telles deixa a bola sair, e o Darius agora, eu vou falar para você, por um triz ele não montou no camisa 13, Alex Telles. E o chute do Savarino, olha o efeito que essa bola fez. De novo. Tem um leve desvio no Garcia. Por isso que deu uma sensação de muito efeito. Tinha efeito também. E lá vem cobrança de escanteio. Torcida vem com o time. Almada vai na cobrança. Preferiu a bola curtinha para o Gregori. Almada não conseguiu. A bola do Gregori. Bom, a bola do Almada foi no alto, já não veio redondinha. E a devolução do Gregori não foi legal. Um faz o gesto de positivo para o outro. E o lateral favorece o Peñarol lá pela direita. Quando a bola parar de rolar, segue o jogo. Lucas Gutierrez e Paulo Nunes. Agora eles estão na competição das canecas. Aí um fala, pô, não, hoje eu vou com a caneca do Maestro Júnior. Não, eu vou com a caneca da Ana Thaís. Então, Paulo Nunes, honra o nosso compromisso. Segue o jogo. Vai sair jogando mais uma vez o Botafogo, Almada. Luiz Henrique. Bola curtinha atrás para o Gregori. Vitinho passa na direita, Gregori vem por dentro, conseguiu tocar para o Savarino, ele tentou fazer o domínio, foi na dividida, a bola vai para o alto, vai chegando o Luiz Henrique, espirra, volta, briga Vitinho, ganha, toca no Marlon, Luiz Henrique, protege, toca mais atrás, e aí o domínio do Almada, conseguiu tocar na direita, a devolução não foi legal. E vem o Botafogo com o Luiz Henrique dominando, vai costurando pela direita, o passe errado. E agora falta que o juiz está marcando a favor do Peñarol. E aquela ganha uma valorizada agora, né? Vai dar. Aí o Silveira, o camisa número 11, o artilheiro do time na competição com 6 gols. O Silveira teve uma passagem no Santos. Só 12 jogos, um golzinho marcado, foi um ano terrível para ele, para o Santos, né? E teve também uma passagem no futebol mexicano, onde quase não jogou lá no Necaxa. O Léo Fernandes perdeu a chuteira, está calçando ali a chuteira da perna esquerda. Aí você vê o Darius e o Arthur Jorge. Ele está pedindo para... Ele pediu alguma coisa para o Marlon e para o Gregori, de posicionamento, um pouquinho mais à frente do que eles estavam. E os jogadores estavam reclamando do juiz, né? Porque o jogo não recomeçava. Aí o Bastos cortando. A bola ficou do lado esquerdo. Tentou o Baez. Silveira. Recuperação do Vitinho. Aí vai jogar a bola para o lateral. Os próprios companheiros entenderam que ele fez a escolha certa quando tocou para a lateral o Gregori. O lateral favorecendo o time do Peñarol. Vai lá o Oliveira para a cobrança. Tá ele aí. É o capitão do Peñarol, o experiente Oliveira. Devolução para ele. Tome cruzamento. Marlon, a bola passou, vacilou. Pérez tentou o levantamento. Alex Telles cortou. E agora o Silveira tirou a bola do Darius. E o Silveira tentou uma jogada individual ali, acabou perdendo, recupera o Botafogo. Vai sair jogando o Almada. Recuando lá atrás para o John. É isso, tem que sair jogando. Bota a bola no chão. E aí Savarino, agora de chuteiras pretas.
Vira o jogo lá para o Igor Jesus. Ele conseguiu fazer o domínio. Chegou rasgando, meteu a mão na bola agora o Darius. Juiz deixou o jogo seguir. Igor domina. Alex Telles se apresenta. Ele toca mais atrás, ajeitando para o Almada. Almada tem o Savarino infiltrando. Ele conseguiu virar, chamando o Gregory. Gregory protege, vai bater para o gol. Chegou bem Rodrigues, intercepta. Bola volta no Almada. Bola curtinha para o Marlon. É pressão do Botafogo. O Glorioso buscando o gol na semifinal da Liberta. Bola com o Luiz Henrique. A marcação em cima. Que bolão! Savarino! Torcida do Glorioso, agora com chuteiras pretas, diferentemente do primeiro tempo, para receber a açucarada bola de Luiz Henrique e o toque magistral para vencer o goleiro. Aos 6 minutos do segundo tempo, jogo de paciência, de botar a bola no chão, de buscar o gol na base da técnica, do jeito do futebol brasileiro. Savarino, terceiro dele na Libertadores, nono com a camisa do Glorioso, 1 para o Botafogo, 0 para o Penharol. Essa não deu para você, Aguirre. E o Botafogo fez o gol, Ana Thaís. Fez, Luiz. E o Luiz Henrique foi muito feliz no passe, né? Porque ele segura o máximo que dá. O Oliveira fica imaginando que ele vai puxar para a perna de dentro, mas ele faz o passe e aí a movimentação do Savarino é perfeita. Nessa retranca do Penharol, a movimentação foi muito boa para abrir o placar e colocar o Botafogo de novo no jogo, aquecer ainda mais a torcida para fazer um grande segundo tempo. A torcida do Glorioso aumenta o volume. O Estádio Olímpico Newton Santos é um caldeirão, meus amigos. Léo Fernandes vai lá para fazer a cobrança de falta para o Penharol. Veja aí a concentração do canhotinho Léo Fernandes. 7 minutos do segundo tempo. O juiz levantou a mão esquerda ali, espalmando para indicar o tiro livre direto. Não, ele baixou a mão. Pode ser direta a cobrança. Léo Fernandes vai para a bola. Jogadores do Botafogo sobre a linha da grande área. Léo Fernandes, levantamento. John segura firme e já vai sair jogando rapidamente. Tocou a bola para o Alex Telles. Protege ali do lado esquerdo. São os primeiros 8 minutos de bola rolando no segundo tempo. Thiago Almada. Mais ali atrás agora para o Barbosa. É esquerdo nela. Bola vai passando. Igor Jesus foi lá. Não domina. Vai pressionar agora. Ele chega rasgando por ali. E quase tocou nela o Almada. Pela direita, Darius. Vai tentar chegar ao fundo, Darius. E o Bandeirinha? Tá na dúvida. Não sabe o que marcar. Vai esperar o juiz. Ele marcou. O Bandeirinha apontou pro tiro de meta. Tá bom. Então, para você curtir o canto da torcida alvinegra. Vai jogando o Botafogo, Luiz Henrique. Maestro Júnior. Botafogo está na frente, saiu o gol, Maestro. Com paciência, fez circular a bola, esperar o momento certo. A movimentação do Savarino é que deu a possibilidade do Luiz Henrique fazer o toque de bola. Luiz, agora não pode se contentar com 1 a 0, né? Da forma como está o clima aqui no Newton Santos, precisa acelerar o jogo para tentar fazer uma vantagem maior. E aí, Almada. Tocando na ponta esquerda. Chega Alex Telles para fazer o domínio. Almada vem na bola curtinha. Entregou para o Marlon Freitas. Pode bater para o gol. A bola subiu. Foi tocada pelo goleiro. Pode ser regente mesmo da nação. Que vem com o Marlon. O chute de pé direito. O goleiro trisca nela. A bola vai pela linha de fundo. E vai lá o Savarino para a cobrança. Escanteio. E aí você vê o Gregory marcado pelo Pérez. Estão quase brigando. O juiz vai tomar um tempinho agora. Isso.
Agora os jogadores do Penharol vão ter pressa. Um pouquinho mais, né? Não muito, mas um pouquinho mais. Lá vem cobrança de escanteio. Vai para a bola o Savarino. Tome levantamento, a bola passa por todo mundo. Igor Jesus tocou por dentro. Barbosa! Gol! É o nome da emoção para levantar a torcida do Glorioso em todo o Brasil, para ampliar a vantagem. Alexander Barbosa, o argentino, símbolo de uma raça, de um encantamento que ele tem com a torcida alvinegra desde os primeiros dias. De canhotinha ele manda para o cantinho, inapelável para o Aguerre. Essa não deu para você, senhor Aguerre. 2 para o Botafogo, 0 para o Penharol. Quero ver fazer ser agora. E aí, Ana Thaís, 2-0. O Igor Jesus foi importantíssimo no lance do segundo gol, né? No gol do Alexander Barbosa, porque ele trava a bola de cabeça e faz praticamente um passe para dentro da área. E ali na finalização estava todo mundo muito marcado, todos os jogadores sendo agarrados, um agarrando o outro. O Alexander Barbosa foi feliz na finalização. O Botafogo aproveitou, né, a empolgação depois do primeiro gol para fazer o segundo, e é assim que tem que ser. Agora eu quero ver o Penharol enrolar o jogo agora, Luiz. Luiz. Oi. Eu não sei se vai haver algum tipo de revisão do VAR, mas os jogadores do Penharol estão cercando a arbitragem aqui. O Rodrigues está caído no chão sendo atendido e eles estão cobrando do árbitro que reveja, dizendo que houve alguma irregularidade, alguma falta, que ele teria sido tocado, uma cotovelada, enfim. Mas até o momento não foi anunciado aqui essa revisão, não. Ô Gil, pela imagem que a gente viu aqui, o jogador do Penharol, ele dá um peixinho tentando atrapalhar a finalização do Alexander, mas eu acho difícil, até porque não teve nada assim que a gente, pela imagem aqui, possa ter visto de anormal. Eu tô bem perto aqui, atrás do gol onde aconteceu o gol do Barbosa, também não vi nada de anormal, mas enfim, eles estão no papel deles também de cobrar do árbitro, né? Isso, pode ficar agora uns 15 minutos dando explicação, senhor Andrés Rojas. E o Maiada, que é lateral direito, já está pronto para entrar aí no time do Penharol. Botafogo chega a 2-0 com 11 minutos de bola rolando no segundo tempo. Agora passamos de 12, né? E vai entrar o Maiada e também o camisa 10, o Ramírez. O Ramírez que já jogou na seleção, 43 jogos pela seleção uruguaia, rodou esse mundão de Deus aí, jogou no Southampton, jogou no Bolonha, jogou no Middlesbrough, na Sampdoria, jogou no São Lourenço da Argentina, camisa 10. Darius e Garcia saindo. Você repete para mim, por favor? Saiu o Darius com a 13 e o Garcia com a 14. Para as entradas do Ramírez e do Maiada. Darius e Garcia. Então a gente vai ter essa modificação dupla feita pelo Diego Aguirre no time do Penharol, no time Carboneiro, como eles são chamados lá no Uruguai. Quarta que vem, hein? 9h30 da noite, a bola rola lá no Campeones del Siglo. É o jogo da volta que vai indicar, aliás, na Argentina, na terça, com o Atlético River Plate. 3-0 para o Galão. E agora 2-0 para o Botafogo sobre o Penharol. Igor Jesus, que lance do Igor. Passa Luiz Henrique na direita. Já recebe. Vitinho vai ser opção. Luiz Henrique levou, tocou no Vitinho. Ele vai para o fundo. Savarino pediu para o Savarino. Gol! O Vitinho passou como um bólido, recebeu do Luiz Henrique no limite da linha de impedimento. Savarino pegou e o Aguerre
aceitou, senhoras e senhores. Savarino, terceiro do Glorioso, vai virando goleada. Luiz Henrique desfila Luiz Henrique, o seu talento. E o Savarino manda pro gol. O Aguirre contribui do alto da sabedoria, do maior fazedor de cera da Libertadores, este senhor aí. E o Botafogo faz 3-0 no Newton Santos. O juiz está pedindo para esperar a revisão que acontece em todo gol. E já autoriza reinício. 15 minutos alucinantes. E o Botafogo faz 3-0, Maestro Júnior. Luiz, e o mérito da jogada toda ele inicia com o Igor Jesus no meio campo, conseguindo defender para depois dar o passe, para dar seguimento à jogada. Mérito total para ele. Não, era mérito total para ele, né? Pela jogada que ele fez, conseguindo ter a bola ali no meio campo. Amarelo para o Gregory agora. Ok, Carlos Gil, Ana Thaís, para já. Porque o Léo Fernandes vai lá para fazer a cobrança. Os jogadores do Botafogo estão fazendo um gesto para o Vitinho acompanhar a linha que o jogador... Isso é muito treinado nos times do Arthur Jorge, tá? O juiz foi lá, isso aí, seu Andrés Gomes. Agora vai lá também, conversa com o técnico, etc. Demora para começar, porque, gente, foi lamentável o primeiro tempo, né? E o Léo Fernandes vai lá para fazer a cobrança. Cartão amarelo para o Arthur Jorge. O técnico do Botafogo de 52 anos. Ela é lateral direito, o Arthur Jorge. Nascido lá em Braga. Lindíssima cidade portuguesa. Léo Fernandes vai para fazer a cobrança. Aí você vê os jogadores do Botafogo mais ou menos tendo ali a meia-lua como posicionamento. Subiu bem o Barbosa para cortar lá no segundo andar. A bola vai saindo em lateral que favorece o Penharol. 16 minutos. Agora é muita atenção, é uma vantagem absurda, consistente. Em futebol, qualquer vantagem você tem que, no segundo jogo, desconsiderar. Aí o Barbosa para fazer o corte de novo. Jogar com foco. Como vai ser o Atlético Mineiro na terça-feira contra o River. Chegou bem o Bastos para tirar dali. Aí o Léo tentou fazer o domínio, habilidoso com a perna esquerda, chamou a falta. O juiz está em cima, está marcando. Falta cometida pelo Gregory, que acabou de tomar cartão. O Gregory passa ali com um sorrisinho, isso é um risco enorme. E a gente vai ver agora o lance do Gregory no Léo. O Léo está até chamando a falta, né? Ele domina para trás, assim ficou numa situação difícil. E ali a posição favorita dele. Tem que ter a manha, Luiz, em certas situações, né? E o Gregory nesse momento não teve. A bola estava inclusive indo para o lado do Alex Telles, né? Léo Fernandes está na posição absolutamente perfeita para a cobrança de falta dele, né? O canhoto jogou no Fluminense, quem é mais fanático pelo futebol, acompanha o cotidiano, sabe que esse canhotinho é muito bom na bola parada. Ele já tem 3 gols, inclusive, na Libertadores. E toda a expectativa do Penharol recaindo sobre o Léo Fernandes. A barreira vai protegendo o canto esquerdo do John. Léo Fernandes vai para a cobrança de falta aos 17 para 18 do segundo tempo. Léo Fernandes autorizado. Isolou, jogou sobre o gol. Futebol na Globo, aqui é emoção. Sportingbet, faz teu nome, faz um Sportingbet aí. Vai jogando o Botafogo com o Gregory. 15 finalizações do Botafogo, 2 do Penharol, 70% de posse de bola. Foram 347 passes trocados pelo Botafogo contra 136 do Penharol. Gregory sai jogando de novo, chamando o Bastos. Protege pela direita. Tentou aprofundar a jogada para o Savarino. Chuteira preta deu sorte, hein, Savarino? E sai jogando o Botafogo lá pela esquerda com o Almada. O argentino joga a bola, gente. Não é à toa que é convocado sistematicamente para a seleção da Argentina. Esteve na Copa de 2022. Jogou uma partida, inclusive. Bastos. O Arthur Jorge faz um gesto ali pro Bastos. Eu não sei se ele confundiu o Bastos, né? Porque tá ali todo de preto e tal. Ele pediu a bola ali na direita e fez um movimento ao contrário, o treinador. Arthur Jorge, pode ser. Tô deduzindo, evidentemente, né? Vai lá o Barbosa. Que gol importante, hein, Barbosa? Vai jogando pro Botafogo. Marlon. Savarino. Venezuelano tá inspirado. E esse aí, então. Luiz Henrique. Botou na frente.
pedindo Savarino, ele tentou para trás. E a bola vai pela linha de fundo, é escanteio para o Botafogo no corte do Rodrigues. Vai lá Savarino para fazer a cobrança de um escanteio, nasceu o segundo gol. Savarino vai deixar agora para o Telles, para inverter um pouco, para mudar a característica da curva da bola, inclusive, porque o Telles é canhoto. E a torcida do Botafogo, enlouquecida, aumenta o volume, joga como o time do Nilton. Alex Telles vai lá para fazer a cobrança. Tá lindo o Nilton Santos. Vai Telles para a bola, pé esquerdo nela, faz o levantamento da segunda trave, Igor para fora do gol. Que chance, hein, Igor? Que chance. Ele joga muita bola, hein, Luiz? Ele joga muita bola, Igor Jesus. Ele participa, a gente vê agora o replay da cobrança de escanteio. Ele estava sozinho ali, acabou não pegando tão bem na bola. Mas no lance do gol, o Maestro até destacou, né, a movimentação dele, que foi fundamental para o lance do terceiro gol. Ele não fica aparecendo toda hora, mas ele está sempre bem posicionado, ele atrai a marcação, ele tem muita técnica, habilidoso, joga demais o Igor Jesus. Vai lá o Igor Jesus na dividida. Marlon, Savarino, Igor. Luiz Henrique aberto na direita, já recebe. Oliveira vem na marcação. Aí o Luiz Henrique tentou para o Savarino. E foi também o Marlon. Dividida, mas não consegue tocar, mas a bola sai, é lateral, favorecendo o time do Penharol. As aventuras de José e Durval. A história de Chitãozinho e Chororó. Segundo episódio. É amanhã, depois de Mania de Você. O pessoal das chamadas caprichando, hein? Segunda-feira aquela chamada com todo mundo de cabelinho mullet. É, você usou mullet? Não, o Júnior não usou mullet, usou capacete mesmo, né, Júnior? Isso aí, isso aí. Eu tentei, mas ficava feinho, mas botaram lá, fizeram uma arte, botaram todo mundo de mullet. As aventuras de José e Durval, a história de Chitãozinho e Chororó amanhã, depois de Mania de Você, segundo episódio. Vai lá o Oliveira para fazer a cobrança. É, Léo, quis cavar a falta, mas não colou. Agora vai provocar o Luiz Henrique. Luiz Henrique fica na sua, sai de fininho. Sai de fininho, tudo que os caras querem é que você perca a cabeça. O Oliveira vai lá dar uma provocada. É, Oliveira. Oliveira tá com dor nas costas hoje, hein, Oliveira? Vai dormir, vai ter que tomar um anti-inflamatório para dormir, o Oliveira. E lá do alto, o Nilton Santos, a casa do glorioso. O estádio olímpico Nilton Santos, lotado para lá de 40 mil pessoas. Capacidade aqui, 45 mil torcedores. Mas tem sempre aquela divisão, tem um pedacinho nas laterais da parte reservada da torcida do Penharol, que fica sem ninguém para evitar negócio de jogar objeto, etc. Alex Telles faz o passe para o Luiz Henrique. Vai chegando o Oliveira com ele. Lateral que favorece o Botafogo. Diga, maestro. É que o Penharol, depois do primeiro gol que abriu a porteira, ficou completamente desorganizado, né? Aquela marcação que já fazia, aquele comprometimento tático, ele praticamente foi por água abaixo. E cabe mais. Se o Botafogo apertar, tem chance de fazer mais gols. Gregory, Marlon Freitas. Acaba desarmado, a bola fica no Baez. Chegou bem o Luiz Henrique. Marlon, Vitinho. Boa, Vitinho. Saiu da marcação do Oliveira. Tocou para o Igor Jesus. E vem Botafogo de novo. Ele toca para Almada. Alex Telles. Agora sim Almada. Dominando do lado esquerdo. Vai passar o Savarino. Aí domina Savarino, 2 gols no jogo. Devolvendo para o Almada. Igor Jesus. Acaba desarmado pelo Pérez. E o Botafogo recupera a posse de bola com o Gregory. Alexander Barbosa, 23. Segundo tempo, 3-0 Botafogo. Quarta que vem o jogo. Lá em Montevidéu, no Uruguai. Savarino, Almada, Gregory. A torcida joga com o time na troca de passes. Luiz Henrique protegendo. Dominando. Sai Rodrigues na perseguição. Não encontra, não acha. Agora para o Bastos. De novo no Gregory. Marlon. E a torcida Cantolé. Almada protege ali na meia esquerda. Igor Jesus vem na bola curtinha. Aí o Almada acaba exagerando, foi desarmado e na sequência comete a falta. Que a arbitragem está marcando. Paulo Vieira viaja pelo Brasil conhecendo as mais divertidas histórias. Avisa lá que eu vou. É hoje. Logo depois do Segue o Jogo. Teremos mudanças no Carboneiro, no Penharol. Sequeira com a 26 e o Hernandes com a 27 vem aí. Um que sai é o 11, Silveira. Vamos ver o outro. É, o Sequeira é atacante, é um segundo atacante, mas joga ali, né? O Baez sai também. Baez com a 28 e o Silveira com a 11 são os dois que saem.
E entra o Hernandes, né? Se querer atacante, o Hernandes é um lateral esquerdo. Ele tentando lugar do Baez, provavelmente ele vai fazer a segunda linha ali do lado esquerdo do ataque do Peñarol. Ele é um lateral bem ofensivo, por sinal. O Hernandes, que é um jogador histórico, jogou no Brasil, em vários times no Brasil, inclusive, né? Jogou no Atlético Mineiro, jogou no Cuiabá, jogou no Sport Clube do Recife. E é um lateral bem ofensivo, vai entrar lá para fazer provavelmente a ponta esquerda. Eu acho que foi mais por precaução do Aguirre, né? Já que o jogo está praticamente todo sendo feito pelo Botafogo por esse lado direito aqui com o Luiz Henrique. Reforça ali a proteção com o Luiz Henrique inspirado a partir de um dado momento do jogo. Igor, virada perigosa, hein, Igor? Bastos. Vitinho. Dá a bola para o Gregory. Chama Savarino. Venezuelano está inspirado. Próximo jogo do Brasil nas eliminatórias é contra a Venezuela, lá em Maturim. É uma cidade lá próxima relativamente próxima de Caracas. Tem um estádio mais novinho. Vamos ver. Talvez com o Neymar de volta à seleção brasileira. Marlon. Igor Jesus. Vira o jogo. Não vira legal não. Bola volta. Gregory. Faz ela chegar ao Vitinho. Lá vem Botafogo de novo. Vitinho vai pra cima. Toca a curtinha no Luiz Henrique. Luiz Henrique tem o Marlon passando na bola curtinha. Ele livrou pra perna esquerda. Espalma o goleiro. Bota no Marlon. Ele bateu pro gol. Nocaute no zagueiro. Almada vai bater. Bola desviou. Linha de fundo. E o Rodrigues. Onde é que eu tô? Ele deve estar perguntando, mas tomou a bola no rosto. No chute do Luiz Henrique. Olha isso. Pimba. Não, é agora, no segundo. No segundo chute, foi no chute do Marlon. Do Luiz Henrique, foi o goleiro que defendeu. Escanteio para o Botafogo. Preparado Alex Telles para fazer a cobrança de escanteio. A torcida já pediu, já cantou mais um. Com 26 minutos, o Botafogo tem um amplo domínio. Mais um, deixa praticamente resolvida a parada. Alexander Barbosa, o toque do Bastos. A bola foi sobre o gol. E vai mudar o Botafogo, daqui a pouquinho o Tiquinho Soares em campo e o Danilo Barbosa também. Danilo Barbosa, que é volante de marcação, Tiquinho Soares, atacante, tem sido praticamente um 12º jogador do Botafogo, entra em várias funções, segundo atacante, às vezes mais atrás, faz uma dupla de atacantes com o Igor Jesus. Os dois daqui a pouco estarão entrando no time do Botafogo. Há uma atmosfera muito especial aqui no Newton. Savarino, Almada para o Igor Jesus, velocidade do Igor, goleiro vai saindo, tem que sair da área. Igor Jesus protegeu, dominou, tá sem goleiro. Igor Jesus tentou jogar atrás para o Almada, jogou de presente para o Pérez. O Almada briga, como joga o argentino. Não falta nele, né, seu juiz? O Almada foi puxado pelo ombro, o juiz não marcou. E ele vai lá, brigou por ela e vai arrancando o Léo. Se deixar, ele vai chutar de canhota pro gol, é um problema. Isso, caiu sozinho. Sai jogando o Gregory. Botando na esquerda. Sofreu uma autofalta. Fez uma autofalta, é muito boa, Nataí. Aí Savarino, joga muito hoje o Savarino. Pro Luiz Henrique, por cobertura. Que golaço! Com aquela frieza dos grandes, com a categoria que diferencia um jogador de futebol brasileiro, do menino que na Serra do estado do Rio, em Carangola, com um chute de esquerda, entrou no meio de um treino e acertou no ângulo, e aí foi chamado para ser jogador de futebol, e comemora com sua dancinha e seu sorriso inconfundíveis. Um momento único na Libertadores. 29 minutos, o Botafogo encaminha a classificação para a grande final inédita na sua história absolutamente gloriosa. O
Vai... para o Botafogo, 0 para o Peñarol. Essa não deu para você, Aguerre. E saindo ovacionado o Luiz Henrique, o Petropolitano Luiz Henrique com a 7 para a entrada do Tiquinho com a 9 e o Gregory com a 26. Vai saindo para entrar o Danilo Barbosa com a camisa 5 no Botafogo. 2 dos pendurados no jogo com cartões amarelos, o Gregory e o Luiz Henrique. Então o Petropolitano, que é a denominação para quem nasce em Petrópolis, né, onde fica lá o Vale do Carangola, onde ele fez esse gol absolutamente inusitado. Estava assistindo o treino, entrou no campo e pimba, mandou na gaveta. Aí os caras, nossa, temos aqui um jogador. Melhor que todos os outros que estavam em campo, diga-se de passagem. 4-0 para o Botafogo. Agora 30 minutos. O Peñarol está absolutamente nocauteado e o Tiquinho vai receber por um triz, a bola não chega a ele. Júnior, 4-0, Botafogo. Luiz, era até esperado, né? Porque o Peñarol completamente se desmontou a partir do primeiro gol, né? Era só uma questão de tempo, né? E o Luiz Henrique merecia, né? Pela participação dele, principalmente nos gols do Botafogo. Ana Thaís, 4-0 para o Botafogo, meia hora de um futebol inapelável, Ana. Tem que pegar agora a referência como vai chegar no aeroporto o Peñarol, né? Porque está completamente perdido, amassado pelo Botafogo no segundo tempo. O time se impôs, né, Luiz, como a gente esperava que fizesse no primeiro tempo. Mas a marcação até funcionou. Depois que tomou o primeiro gol, acabou a marcação. A Aguirre mudou o sistema de defesa, veio com 3 zagueiros, tentou colocar alas, mas não adiantou muita coisa. O meio-campo do Botafogo está jogando mais. O Igor Jesus está ajudando muito, né? Não está finalizando tanto, mas ele ajuda muito, ele puxa a marcação. E foi assim que sobrou espaço para a finalização desse golaço do Luiz Henrique. Como é prazeroso acompanhar o futebol do Luiz Henrique aqui no Brasil, Luiz. É mesmo, Ana Thaís, é mesmo. Um jogador que tem muito do lúdico do futebol brasileiro. É quase assim, com toda a sua inocência dentro do campo, é lindo de ver. Ele é um representante legítimo. E o Tiquinho está lá pedindo. Reencontrou o caminho do gol no último sábado contra o Criciúma, num jogo duríssimo no Maracanã lotado. Empate por 1-1. E aí o Marlon Freitas ajeitando para o Almada. 32 minutos, bola rolando, segundo tempo, Marlon Freitas. Aí Danilo Barbosa tentou a jogada para o Vitinho. Chegou para fazer o corte ali do lado esquerdo, o Hernandes. Danilo Barbosa, o Alexander Barbosa agora faz o corte. Vitinho, com o peito, vira um chapéu em cima do Hernandes. E o Hernandes acaba roubando-lhe a bola. Aí o Hernandes, 2 laterais agora para tentar conter os avanços ali do lado direito do Botafogo. Não está fácil. E o juiz está marcando a falta que favorece o Peñarol. Daqui a pouco não segue o jogo. Lucas Gutierrez e Paulo Nunes dissecam o jogão Botafogo e Peñarol para você. E ainda tem o show do Rafinha no Barcelona. É, gente, o Rafinha fez 3 na vitória do Barcelona sobre o Bayern de Munique, quebrando uma escrita longa. E ainda tem um calcanhar que só vendo daqui a pouco não segue o jogo, viu, do norueguês Haaland pelo Manchester City. Lembrou o Ibrahimovic. O cara deu uma voadora e fez um gol de voadora. Escanteio para o Peñarol. Vai lá o Léo Fernandes para fazer a cobrança. Ele pede um pouquinho de calma ali para esperar os companheiros se apresentarem. Aí você vê o Ramírez, experiente, entrou no segundo tempo com a camisa número 10. E ele vai para a bola, fez o levantamento, bola muito perigosa. Vai botar e sobrar com o Oliveira. Domina aqui pela minha esquerda, Oliveira faz o levantamento. Barbosa vai subindo. E ele toca de cabeça no vazio para o Almada. Almada para Tiquinho Soares. Tiquinho Soares vai virar o jogo. Olha que trivelinha bonita para o Savarino. Savarino bota para correr o Igor Jesus. E vem glorioso de novo. Igor Jesus vai para cima da marcação. Aí o Igor já está na área. Levou para a esquerda, arrumou Almada. Espalma o goleiro. Voltou para o Igor de cabeça. Gol! Jesus é o nome da emoção. Uma bola sensacional do Savarino para ele. Levou por dentro, tocou a Almada. O goleiro rebateu. E o centroavante está presente para tocar bonito de cabeça, meio que por cobertura.
para fazer o quinto e deixar o Botafogo com um pé e meio na final do dia 30. Igor Jesus, inapelável, segue o baile, que é um show do Botafogo no Nilton Santos. Essa não deu para você, Aguirre. 5-0, meus amigos. Maestro Júnior, 5-0, uma semifinal de Libertadores. 34, Júnior. Aula de futebol em 34 minutos, né? Não somente pelos gols que fez, mas principalmente porque soube interpretar o jogo da forma como precisava nesse segundo tempo. Inclusive na parte defensiva. O Botafogo ganhou praticamente todas as bolas que foram alçadas na área através do Alexander, que está fazendo uma partida excepcional também. E vai mudar o Botafogo novamente. O Matheus Ponte com a 4 já está ali para entrar no lugar do Vitinho com a 22. Essa placa já subiu e o Oscar Romero também está ali para entrar. Só aguardar quem vai sair. Matheus Ponte do lado esquerdo do seu televisor, lateral direito. E o Oscar Romero, irmão do Ángel Romero, que joga no Corinthians, irmãos gêmeos. É o Igor Jesus que sai. Igor Jesus, para entrar ovacionado, para sair ovacionado o Igor Jesus. Depois de uma partida, de novo, de altíssimo nível do camisa 99 do Botafogo. Altíssimo nível. Lá no alto mesmo. E o Oscar Romero, diferentemente do irmão, né? Ele é um meia. Fez um gol já com a camisa do Botafogo. É canhoto, muito habilidoso. E o Matheus Ponte. Mas o Vitinho. A torcida andou meio brava com o Vitinho e tal. E a Kamehameha! Dragon Ball Z! Agora tem uma versão nova do desenho, tá bacana. É isso aí. Nossa câmera exclusiva. A criançada já tá fazendo o Kamehameha, rapaz. 36 minutos. Botafogo, então, com essas 4 substituições, né? Matheus Ponte, Danilo Barbosa agora, e Oscar Romero agora. E o Penharol tentando encontrar fôlego. Porque realmente o rumo não vai encontrar. Fôlego e uma bússola, né? Para se localizar em campo, entender onde está. A torcida do Botafogo já começa a pesquisar a passagem aí, já compra logo, já está garantido na final. Mesmo ainda tendo o segundo jogo, a gente sabe que futebol tudo pode acontecer, né? Savarino, aliás, faça-se justiça, daqui a pouco a Conmebol vai escolher o herói do jogo. Tem alguns nomes, evidentemente. Mas o segundo tempo do tal de Savarino, meus amigos, nossa, que jogou de bola o venezuelano. Aí o Penharol tentando encontrar forças. Ramírez, ali do lado direito. Botafogo marcando, 37 do segundo tempo. Ontem o Galo venceu o River Plate por 3-0. Oliveira, Matheus Ponte cortando. Corte do Matheus Ponte. Mais um uruguaio em campo, aliás. Bom, Barbosa lá subindo. Conseguiu tocar de cabeça. Bola ficou com o Léo, deu aquela escorregada. Barbosa tira. Tiquinho Soares pressiona. Faz a falta, o juiz para e marca a falta do Tiquinho Soares. Uma falta tática para o time se reorganizar aos 37 minutos. Luiz, o Arthur Jorge tirou os 3 jogadores que estavam pendurados para preservar, hein? Não foi substituição técnica nem tática. Única e exclusivamente para preservar os 3 que tinham cartão amarelo. Luiz Henrique, Igor Jesus e o Gregory. Como eles não estavam pendurados, eles tomaram cartão amarelo e aí não tem nenhum risco de perder um jogador desse tamanho, né? Do Gregory, do Luiz Henrique e do Igor Jesus, agora com 38 minutos do segundo tempo. De qualquer forma, o Léo Fernandes vai lá com a canhotinha dele, ó. Bateu forte, que bola perigosa, rebote. Pela linha de fundo, o Bastos tocou, mas a bola do Léo é sempre assim. Tá perdendo a letrinha ali, o N. É impressionante como ele bate na bola. Olha o efeito que essa bola faz. O John foi inteligente porque ele deixou o corpo atrás da defesa com as mãos. Aí quando a bola passou, bateu no corpo dele. É, Diego Aguirre. E ele vai para a cobrança de escanteio. Ramírez vai subindo, Rodrigues também. E o Tiquinho. E agora é contigo, vai lá para fazer esse corte. Marlon Freitas tira dali. E a bola vai saindo lateral, que favorece o Penharol aos 38, quase 39. Oliveira, o capitão do Penharol, vai lá para a cobrança. Diga, maestro. Eu ia perguntar ao Gil, eu acho que o Alexander Barbosa também está com cartão amarelo, né, Gil? O Alexander e o John entraram no jogo pendurados com risco de, se levarem o segundo, não jogar o próximo, né? Os outros estavam pendurados no jogo, digamos assim, né? Se eles tomarem o segundo, seriam expulsos, mas não estão pendurados para a continuidade da competição.
O Alexander Barbosa é muito experiente, né, maestro? E é um jogador que digamos, joga com contato o tempo todo, ele tem a experiência. Mas, enfim, bem lembrado pelo maestro. O goleiro é mais tranquilo de não tomar cartão. Zagueiro, meu amigo, vai mexer no time, não é fácil não. Vai bater daí, muito alto o chute do Ramírez. Apenas tiro de meta que favorece o Botafogo. Gente, futebol do Campeonato Brasileiro esta semana na Globo, sábado, hein? 4h30 da tarde. Porque domingo nós teremos eleições municipais, segundo turno, em várias cidades do Brasil. Então, no sábado, 4h30 da tarde, a bola rola. Grandes jogos em Palmeiras e Fortaleza. Segundo contra terceiro. Everaldo Marques dá o recado. Dona Thaís Matos, Caio Ribeiro nos comentários. Flamengo e Juventude, Guga Villani, Maestro Júnior, Roger Flores. E ainda teremos Grêmio e Atlético Goianiense. É Brasileirão. É bola rolando às 4h30 da tarde. Luiz, saiu o público, tá? A hora que você quiser, Carlos Gil. Vamos lá, o público total 42.982, os comercializados um pouquinho menos, 39.393, mas o total, que é o que importa, né? Mais de quase 43 mil. Quase 43 mil, não vou me lembrar de cabeça, por isso não vou arriscar o número, né? Mas eu acho que nós temos, depois do jogo de inauguração do estádio, um jogo das Olimpíadas, Brasil e Suécia no feminino, um jogo que tivemos aqui 45 mil ingressos, a capacidade total do estádio. Aí não tem separação de torcida e tudo mais. E Jogos Olímpicos. Jogo que a Cristiane, inclusive, estabeleceu o recorde de maior artilheira da história olímpica. Alex Telles saindo. É né? isso, entrou o Marçal para 21. Não, Luiz, o árbitro, mais uma vez, por exemplo, ele não deixou o Alex Telles sair por aqui. O jogo está 5-0. Né? Qual a necessidade do Alex Telles fazer qualquer brincadeira? Realmente, senhor Andrés Rojas, que não seja o escolhido para a final da Libertadores, por favor, né? $43.810. Super produção do time da Globo, já foi buscar esse jogo das Olimpíadas Brasil e Suécia, 5-2. E que depois elas ganharam da gente de 2-1. Vamos fazer o quê, né? Pia, né? Então, era a pia técnica da Suécia e não do Brasil. Depois veio dirigir a seleção brasileira. Pia Sundhage. Alexander Barbosa. E a bola vai sobrar ali pela direita com o Almada. Tentou virar o jogo. E agora? Não está parando o jogo, marcando a falta. É falta que favorece. E agora, calma, rapaziada. Vamos, Romero, calma. Aí eles falam todos a mesma língua. Luiz, sobre público para o jogo de volta, provavelmente teremos algo parecido, porque a capacidade do campeão do século do estádio do Penharol é para 40 mil torcedores, ingressos já esgotados, mas é um torcedor do Penharol certamente que vai não tão animado assim, né? Ah, sem dúvida. Não tem a pista de atletismo, coisa e tal, mas tem uma vantagem monumental desse placar do Botafogo. 5-0 sobre o Penharol, 42 do segundo tempo. Diego Aguirre. Não tá fácil não, mas o Diego foi um daqueles que alertaram, né, que o jogo seria contra, na opinião dos uruguaios, do time que pratica o melhor futebol do Brasil na atualidade, neste ano. Lá vai o Léo para fazer a cobrança de falta de novo com aquela canhotinha. Aí o Tiquinho Soares, o Marlon e o Oscar Romero na barreira, formada pelos jogadores do Botafogo. Já segue o jogo. Lucas Gutierrez, Paulo Nunes e suas canequinhas maravilhosas. Vai o Léo para fazer a cobrança. Autorizado. Vem aquela bola que vai variando, vai fazendo efeito. Vai fazendo curva. Vai saindo com efeito. E os uruguaios estão reclamando. Isso, reclamem agora. Vai ficar bravo agora, seu juiz? Primeiro tempo, eles podiam fazer isso, você não falava nada. Bom, vai lá o Léo para fazer a cobrança. É um problema, partiu de canhota, jogou longe do gol. É só tiro de meta que favorece o Botafogo. E ele sai xingando ali o Oscar o Romero, o Léo Fernandes. É Oscar mesmo, Luiz Roberto. O Ángel é o que joga no Corinthians, são os irmãos gêmeos. Ana Thaís, que lição que se leva para um segundo jogo contra um time de história indiscutível como o Penharol, com essa vantagem toda? O Luiz Henrique foi escolhido pela Conmebol, o craque do jogo. Eram algumas possibilidades e o Luiz Henrique mesmo foi um daqueles que decidiram e mudaram o curso da partida. Me diz, Ana.
desde o primeiro tempo, né? Encerra o primeiro tempo com o Luiz Henrique já chamando mais o jogo. De fato, ele fez uma grande partida. Agora, Luiz, toda atenção é válida, né? Vai jogar fora de casa. O Peñarol é um time que sabe, conhece a Libertadores, mas a vantagem é muito longa, é muito grande, é uma ótima vantagem. Pode aumentar ainda mesmo jogando fora de casa, porque de fato o Botafogo tem o melhor futebol do Brasil. Agora, palmas também para o técnico, né? O Arthur Jorge, porque não abdicou do plano de jogo, fez só um ajustezinho na movimentação do Luiz Henrique e do Savarino para o segundo tempo e o time se impôs. E o Tiquinho Soares roubou, tocou pro Almada, Savarino pedindo bola pro Savarino, olha o sexto aí! Por um triz, não sai o sexto, bateu nele por último, é tiro de meta. Bom, Maestro Júnior, jogar com essa vantagem enorme e manter o foco, Maestro. Não tem dúvida, Luiz, conseguiu fazer um placar que talvez não estivesse nem dentro da expectativa. Mas o mais importante é que depois que fez o primeiro, continuou com o mesmo ritmo. Jogou 34 minutos, né, de um futebol realmente que a gente já tinha visto o Botafogo jogar durante a temporada. Dá realmente uma confiança muito grande para a equipe para jogar o segundo jogo e principalmente pelo placar que fez, né? Gente, desde 2014, o Botafogo não sabe o que é perder por 5 gols. 10 anos. E o Peñarol fazer 5 gols também, né, o Luiz Roberto? Não, time que com essa dificuldade toda para finalizar, né? Sabe, aí você me pergunta, mas por que vocês falam que é muito difícil? Porque aconteceram algumas viradas na história do futebol. Então, assim, gente, isso aqui é que nem atestado de óbito. Só quando é atestado de óbito você diz que morreu. Antes disso você não disse que morreu. É simples assim. Às vezes também não morreu, né, Luiz? Exato. Muito bem, Renata aí. Mas é isso mesmo, né? Enfim. Vamos lá, o Botafogo com essa vantagem histórica. 5-0 numa semifinal. Léo levantando, Barbosa, o toque de cabeça foi sobre o gol. Que chance, hein? Mais que 3. chance, Ramires. Que chance. Mais 3 minutos. O Ramires chegou cabeceando e jogou sobre o gol. Ele veio de trás completamente desmarcado. Aí saltou. Barbosa, a marcação de bola, né? Ficou esperando a bola como se já tivesse certeza que ele estaria nela. E aí aparece o Ramires do nada e por um triz não diminui para o Peñarol. Foi a única bola que o Botafogo perdeu em cruzamentos, Luiz. Todas as outras foram cortadas, principalmente, volta a falar, do Alexander Barbosa. Então, meus amigos, daqui a pouco segue o jogo. O calcanhar voador de Haaland no jogo do Manchester City. Foi um gol impressionante. Rapaz, o Ibrahimovic agora não é mais único naqueles gols que ele dizia que era por conta de lutar karatê ou taekwondo, enfim, uma luta dessa. Luiz, diga. Não, só curiosamente, o Peñarol não tem pouco tempo, não faz muito tempo que fez um 5-0 no Campeonato Uruguaio contra o Cerro. Foi um pouquinho antes, foi o jogo anterior ao jogo contra o Flamengo, o jogo de ida da Libertadores. Não que isso vai acontecer, acho que não vai acontecer, tomara que não aconteça, mas faz pouco tempo que o time conseguiu um 5-0. As aventuras de José e Durval, a história de Chitãozinho e Chororó. Segundo episódio amanhã, depois de Mania de Você. E logo depois do Segue o Jogo, avisa lá que eu vou, Paulo Vieira. Bom demais. E o glorioso, a estrela solitária, reluzente aqui no Nilton Santos. Vai terminar. O Botafogo tem tempo para mais um ataque. Savarino, Matheus Ponte, Marlon Freitas. Aí chamando do lado esquerdo o Marçal. Almada, jogou pouco o argentino não. Aí o Almada. Mais atrás para Alexander Barbosa. Danilo Barbosa. Foi para a dividida, ganhou. Tocou no Oscar Romero. Aí o paraguaio tentou infiltração, boa bola para o Tiquinho. Chegou para fazer o domínio Tiquinho. Evitou o zagueiro. Aí botou mais na direção da linha de fundo, a bola vai saindo, tiro de meta que favorece o Peñarol. Vai terminar o jogo no Nilton Santos. 42.982 pessoas aqui no Estádio Olímpico Nilton Santos. E a torcida do Glorioso com os celulares e suas lanterninhas, fazendo aquela festa linda para ovacionar. Gente, é uma atuação inesquecível do Botafogo. Uma vitória daquelas que você guarda para sempre. Desde 2019 a gente não tinha um 5-0 numa semifinal de Libertadores. E foi aqui no Rio também, né? Foi o Flamengo 5, Grêmio 0 em 2019. E também no dia 23 de outubro, veja a coincidência, apita Andrés Rojas, o pior em campo. Fim de papo no Nilton Santos. 5 para o Botafogo, 0 para o Peñarol. Não entrem em provocação.
e desfrutem de uma festa única para uma vitória que entra para a galeria dos grandes momentos da estrela solitária. O negócio é não entrar na confusão, sem confusão. Imagens ao vivo para você, nossa câmera exclusiva. Isso, vai John, tira de lá. Vai tomar cartão agora depois do jogo. E aí perder uma partida importante mais para frente. O John fazendo gestos, aí você vê o Matheus Martins. O John estava ali fazendo gesto para alguém, pedindo para... Ah, não, ele está chamando os jogadores titulares para agradecer a galera. Boa, boa, John. Paredão, boa. E para sair do bolo também, Luiz, porque o Alexander Barbosa estava ali, ele foi um dos primeiros a tentar evitar a confusão. E claro que eles sabem quem tem cartão, né? Então, depois do apito final, o árbitro ainda pode dar cartão amarelo, afinal de contas. Então, havia essa preocupação também. Não há dúvida. Momento de agradecimento de jogadores de Peñarol e Botafogo. A torcida do Peñarol é impressionante. A torcida do Botafogo faz uma festa linda e a do Peñarol também, tá, gente? Deixar isso claro. Torcedores que aqui estão, porque os vândalos 283 estão devidamente presos na cidade da polícia do Rio de Janeiro. Olha só, imagens marcantes. E olha, independentemente do placar, o estádio do Peñarol vai receber as 40 mil pessoas na próxima quarta-feira e teremos uma atmosfera que é muito difícil de se encontrar por esse mundão do futebol. A torcida do Peñarol realmente é impressionante. O Nilton Santos dá do alto para você a imagem marcante da Casa do Glorioso. A estrela solitária reluzente em noite de Libertadores, noite de gala de Conmebol Libertadores. E a torcida não para de cantar. Com 5 gols no segundo tempo, meus amigos. Um futebol impecável, amassando o Peñarol e goleando por 5-0. E colocando praticamente os dois pés na decisão do dia 30 de novembro. Inédito para o Botafogo. Fala, maestro. Aula de futebol nesse segundo tempo, o Botafogo deu, Luiz. Uma aula de futebol, define Maestro Júnior. Caiu Bastos. Também recebendo carinho. Aliás, Bastos e Alexander Barbosa. Que dupla de zaga o Botafogo formou. E o Bastos continua a nossa conversa ali. O John, o Hugo, que não foi relacionado. A Paisana, digamos, também, lateral esquerdo aparecendo ali. Enfim, continua o clima de festa da torcida do Glorioso. Depois dessa goleada sonora por 5-0. Daqueles jogos pra gente guardar pra sempre. Ainda mais a torcida do Botafogo, não, Ana Thaís? Luiz Henrique... no Rio eles usam uma palavra boa, né? Luiz Henrique chegou aqui. Desculpa, então Ana, Luiz Roberto, aqui o Luiz Henrique está aqui. Luiz, é uma vitória histórica, inesquecível para o Botafogo, para o futebol brasileiro de modo geral, mas eu estou curioso para saber como é que foi o papo no intervalo, porque no primeiro tempo, como é que foi o papo de vocês no intervalo? Porque no primeiro tempo as coisas não fluíam, o Peñarol segurou muito o jogo, timbou. Que conversa foi essa que o Botafogo voltou tão diferente? Não, no primeiro tempo ali o time estava muito bem, só que o Peñarol soube defender o seu gol. Foi difícil passar por eles ali no primeiro tempo. Tava com linha de 6 atrás. Mas nos últimos 5 minutos ali do primeiro tempo, para acabar, a gente estava muito bem, estava atacando muito bem, só que a bola não estava entrando. Fomos pro intervalo, tranquilo. Esperar o que o Mister ia falar com a gente. Só falou para ter um pouco de paciência, um pouco de tranquilidade, trocar mais a bola rápido de um lado para o outro, para fazer o time deles cansar. E voltamos com mais vontade também de fazer gol. E quando a gente fez ali o primeiro gol, o time deles ia ter que sair, então ia ter mais espaço nas costas deles. Então fomos felizes nesses 5 gols aí.
Sabíamos que o jogo ia ser muito difícil, mas que nada ia ser impossível. Sabemos da nossa capacidade. Então, contente com essa vitória de 5-0. Mas temos que ter o foco, os pés no chão, que o jogo lá, mesmo que estamos ganhando de 5-0, vai ser super difícil. Vou te dar parabéns pela final, parabéns apenas pela vitória por superstição, mas parabéns pelo resultado, Luiz. Valeu. Valeu, obrigado, valeu. Se pintar mais um jogador aqui, a gente conseguir, Luiz, tá? Muito bem, Carlos Gil. Tem o Savarino aqui, o Savarino tá chegando aqui, ó. Vamos lá. Savarino. Só para dizer, Gil, que a torcida do Penharol arrancou cadeiras da parte onde ela está e arremessou no policiamento. O policiamento agora intervém, você está acompanhando aí. E, lamentavelmente, ficou uma rusga entre a torcida do Penharol e a polícia do Rio de Janeiro depois dos acontecimentos de hoje. Na Praia do Recreio dos Bandeirantes, aqui na cidade do Rio de Janeiro. Ô, Luiz. 283 vândalos foram detidos e estão presos. Não, tô aqui com o Alexander Barbosa. Opa, vamos lá, fez o primeiro gol. Primeiro gol teu com a camisa do Botafogo e que momento especial. Aliás, hoje é difícil escolher um melhor em campo, né? Teu voto iria para quem? Chegou. Eu procurei muito. A gente que hoje não está comigo aqui, está no cero e queria fazer por eles. Hoje chegou e estou muito feliz. Melhor em campo, seu voto seria para quem? Obrigado. Para mim? Ah, tá bom, é merecido. Sendo zagueiro, para mim. Tá certo, é merecido. Parabéns pela vitória, Barbosa. Visivelmente emocionado é o Alexander Barbosa depois de marcar o primeiro gol dele com a camisa do Botafogo, Luiz. Aos prantos, o gol de Alexander Barbosa, que legal, um cara bravo desse, grandão, que joga sério e a emoção genuína no depoimento ao nosso caro Gil. Valeu, Ana Thaís, valeu, Maestro Júnior, valeu a você que vai continuar com a gente, porque Lucas Gutierrez e Paulo Nunes estão aí. Tô louco para saber se o Paulo Nunes fez gol de calcanhar voador. Ele vai responder já no Segue o Jogo, meus amigos. Ó, Brasileirão sábado, 4h30 da tarde, tá? Vem aí, depois deste amasso. Botafogo 5, Penharol 0. Uma goleada para sempre do Glorioso numa semifinal de Libertadores. Agora, segue o jogo chegando, Lucas Gutierrez e Paulo Nunes.